Olá, temos a satisfação de conversar hoje com o Marco Porto, um dos grandes sucessos empresariais no Brasil. Ele é o sócio-diretor de uma marca bastante conhecida, Espada Sobrancelhas, que tem 200 franquias e está em 24 estados do Brasil. É isso, Marco? Bom dia, sim, é isso. Estamos em 24 estados e o sucesso empreendedor é consequência de um trabalho conjunto com a minha esposa, não posso deixar de falar isso, e de todo mundo que acredita na gente, principalmente as mulheres. Espero que continue acreditando. Como é que foi que você teve a ideia de começar o Espada Sobrancelha? Bom, eu era empresário da área de material elétrico e resolvi sair do ramo e fui abordado pela minha esposa para entrar nesse mercado. Fiz um curso, me tornei cabeleireiro e maquiador, montamos salão, uma coisa vai a outra, tem uma veia que me coça sempre aí para ideias novas. E a gente viu que o visagismo facial era importante na fidelização e na finalização de um corte de cabelo, por exemplo, de uma colorimetria. E aí, a partir daí, eu comecei a ter muito cliente de sobrancelhas. E a gente foi um pouco mais fundo no mercado. Quando a gente viu, a gente tinha uma clientela forte de embelezamento do olhar. Um pouquinho depois disso, a gente entendeu que seria melhor montar um projeto voltado só para esse fim. E a gente criou um protocolo, um método, né, que é importante. Criamos uma cultura de consumo. Começamos no Meia, vendemos o salão. 2006, 2007 para 2008 montamos a segunda. Em 2010 montamos a terceira. Em 2011 começamos a franquear. E hoje estamos aqui, 200 unidades. Excelente. Só uma olhadinha, ver se tem quadrado. Você tá um pouco para trás? Para não... Ah, não, tá enquadrado assim. Show. Depois eu corto isso. Muito bom. Apesar de nós termos o combustível sem imposto, vale a pena a gente falar sobre a tributação, o imposto no ramo da beleza. O que tu tem para explicar aí para quem está nos vendo, que às vezes não entende como é que a coisa funciona nesse setor? Fala um pouquinho aí para a gente, por favor. Bom, antes de mais nada, eu quero parabenizar todos os empresários, do cara que abre a sua carrocinha de pipoca ao que resolve investir em empreendimentos maiores, né? O Brasil é um desafio incrível para quem empreende. Eu me tornei empresário depois que o projeto de franchise cresceu. A gente era empresário, eu tinha empresa, mas era muito pequeno. Hoje nós temos uma empresa de pequena para grande porte, deveríamos estar um pouquinho maior, mas tivemos que segurar a onda, afinal de contas a crise veio para todo mundo e um empresário na área de beleza nos últimos 3 anos sofreu um pouco mais. Como o tema é imposto, o que eu tenho para dizer é que o Brasil hoje é o segundo do mundo em consumo. Ele seria o primeiro do universo se o imposto não chegasse a 70%, se nós não fôssemos tão taxados, né? Temos tantos produtos incríveis lá fora que poderíamos trazer para a mulher brasileira e que é uma excelente consumidora, né? Eu ouvi de uma grande mente, porém uma palavra infeliz, que a mulher brasileira é muito vaidosa. Na verdade, eu acho que não. Eu acho que a mulher brasileira ela tem uma autoestima incrível e ela gosta do bem-querer, do bem-estar. Por isso ela se cuida, e se cuida muito, né? E esse bem-querer, esse bem-estar faz com que o mercado de beleza esteja sempre aquecido. Nós, nos últimos anos, continuamos crescendo em venda de produto acima de 2 dígitos. Então, para uma economia como a nossa, 2 dígitos faz uma grande diferença. Mas se os impostos não fossem tão fortes, chegando a 70%, nós estaríamos vendendo produtos de beleza para o mundo, porque o mundo inteiro admira, gosta dos produtos que são desenvolvidos no Brasil. O que acaba é que a gente começa a importar beleza onde a gente deveria estar exportando. Eu já recebi propostas de alguns produtos que a gente tem na empresa e ir para fora. Veio gente de lá de fora entender como é que era.
E a gente não teve como fazer isso na época, não tinha capital de investimento. Então, eu vejo como um grande entrave ainda o imposto para o mercado de beleza. Podemos fazer muito melhor se diminuir um pouco. Entendeu? É um ponto muito importante que você falou sobre o bem-querer. Nós temos um governo que privilegia muito as mulheres, fala-se muito sobre feminismo, empoderamento das mulheres. Você poderia explicar como menos imposto favorece as mulheres em questão de autoestima, bem-querer e um reconhecimento de beleza nela mesma? Então, Alexandre, não sei se você sabe, a classe C hoje, a classe C, que é um mercado que eu sou especializado, ela direciona R$300 do seu orçamento mensal para beleza. Salão de beleza, um tratamento, um produto, R$300 mensal. Se o orçamento dela furou por algum motivo, ela vai fazer uma rifa, ela vai fazer uma faxina, ela vai fazer um trabalho a mais, mas ela não deixa de consumir. Isso é incrível. Se a gente tem uma carga tributária menor, a gente consegue, por exemplo, avançar inclusive em tecnologia, trazer tecnologia melhores, produtos com maior tecnologia. Hoje, para você ter uma ideia, quando você fala de escala de produção, você tem uma importação de uma matéria-prima que leva 90 dias para o desembaraço no porto. Nossa. 90 dias. Imagina a logística que você tem que ter e o planejamento estratégico que você tem que ter para usar um produto importado, uma matéria-prima importada, para trazer mais qualidade para o produto brasileiro. Sei que nós temos muito produto aqui, nós temos muitos insumos, né, naturais aqui que são legais, mas existe uma alga no Mediterrâneo que é incrível para a beleza da mulher, para a regeneração cutânea. E que realmente todas aquelas substâncias que existem lá no Mediterrâneo, a vulcânica e tudo mais que incidiu naquela alga ser gerada, faz uma regeneração muito melhor do que até com produtos que temos por aqui. Então, mas para trazer isso, eu levo 90 dias. Então, fora os 90 dias que chegam, eu ainda tenho que entrar na escala de produção da fábrica, ou seja, 60 dias a mais, quase 6 meses para você desenvolver um produto de qualidade no Brasil. A variação de dólar também atrapalha muito. Então, se a gente tem uma tributação menor, a gente consegue comprar em maior quantidade o produto. A gente consegue fazer uma prevenção de estoque da matéria-prima em maior quantidade. A gente consegue colocar produto de qualidade com menor preço na ponta para cliente. Hoje você encontra produtos similares aos produtos brasileiros lá fora, nos Estados Unidos, Europa, infinitamente mais baratos. Infinitamente mais barato, com qualidade extremamente elevada. E os Estados Unidos, que é um grande consumidor também, não chega aos pés do bem-querer que a mulher brasileira tem. O empoderamento da mulher brasileira talvez seja uma maneira de dizer não ao sofrimento que o povo tem, a toda a violência que o povo sofre, a todo o disparate que o povo se submete. E eu falo se submete porque, sinceramente, Alexandre, não é o governo que vai mudar o Brasil. É a atitude do povo que vai mudar o Brasil. Eu não acredito que governo nenhum que possa entrar, se o povo não quiser mudança, vai mudar. Sair do estado de conformismo ou sair do estado de conservadorismo para a ação é muito complicado. Você sair da inércia de movimento para o movimento é muito complicado. Passa 2 meses sem fazer um exercício na academia. Você, para voltar a malhar ou para voltar a andar, você leva um tempinho. Vai muito da tua vontade. O povo, se tivesse um pouco mais de conhecimento, que isso nos é tirado desde cedo, e entendesse o que é realmente governança, governo, ele entenderia que não precisaria de governos como temos. Nós temos hoje as leis trabalhistas, né, no Brasil. É sério, precisamos disso. Nós precisamos de tantos policiais na rua. Se cada um fizer o que é certo, se as pessoas fossem cordiais, se as pessoas fossem simpáticas, só fizessem o básico é ter o básico, o mundo melhora, tudo melhora.
né? Nós temos países que não tem mais advogados. Os advogados são consultores, porque as leis são seguidas. Não há necessidade de tantos funcionários com os recursos que poderiam... que hoje, todo o dinheiro que é pago para tantos funcionários gerir o Brasil em termos de leis, se fosse colocado na educação, se fosse colocado na saúde, se fosse colocado no conhecimento, porque a questão de saúde não é só uma questão de você estar exposto a uma virose, é uma questão de você estar forte o suficiente para que essa virose não chegue até você. E aí é uma questão de consciência corporal e você conhecer o seu organismo, o seu corpo, saber como é que ele funciona. Então, sim, eu gostaria que os impostos abaixassem, mas que principalmente o povo tomasse um pouco mais de consciência do seu dever como gestor e não depender do político como gestor. Nós precisamos deles. Eles precisam da gente. Você estava falando comigo agora há pouco sobre a greve dos caminhoneiros que os paralisou, mas lembrando um pouquinho mais lá atrás, quando a gente teve o problema do apagão, que foi pedido ao povo que economizasse energia, na época o governo ficou também paralisado em como o povo reagiu positivamente. A consciência foi coletiva. E eles falaram assim, nossa, se esse pessoal atendeu a um pedido dessa forma, imagina se eles resolverem fazer o que tem que fazer. Nós conseguimos atingir as metas, não sei se você lembra disso. Sim, com certeza. A gente atingiu as metas de economia, todo mundo economizou energia elétrica e a gente atingiu as metas que precisavam. Sem muito esforço, só com consciência, sabe? Então, sim, o imposto ele precisa ser tirado, mas eu volto a dizer para você que a consciência do povo precisa ser elevada, entendeu? Se você pagasse menos imposto, você contrataria mais gente? Obviamente, eu tenho, assim, existem as pessoas, cada pessoa tem seu propósito, né? Ou cada pessoa tem seu dom. Não que você não possa desenvolver outras, você não possa tocar vários instrumentos, né? Você pode, mas tem aquele que você vai ser especialista, você vai ser top, que você vai ser, né? Você vai virar um deus naquele instrumento, né? Mito, na verdade, a gente vira mito. Você sai de uma esfera onde você é um reles, aprendiz, para mito. É onde você domina totalmente. E eu, por exemplo, sou empreendedor nato. Eu consigo olhar para qualquer lugar, em qualquer área, de qualquer forma e ver empreendedorismo. Eu consigo ter leituras, tipo, no meu sítio, eu já estou pensando em cultivar cogumelo. Tenho área para cultivação de cogumelo. Falei, caramba, a gente pode cultivar o cogumelo aqui. Já fiz. Aí eu sempre penso assim, que dá para cultivar do jeito que tem borboletas aqui, que tem passarinhos aqui, pode orquídeas, eu posso fazer um orquidário. Eu nunca penso diferente. Eu sou o cara que vou pegar um resto de macarrão, fazer aquela comidinha, mas eu vou pensar no melhor sabor possível para aquela comida, que é aquela mistura que você faz quando tem um monte de coisa. Eu sou esse cara. Se eu tenho hoje capilaridade para poder investir e empreender, você tem uma ideia? Desde quando a gente começou a participar da sobrancelha, eu já lancei 5 marcas. Eu tenho projetos engavetados porque eu não consigo financiá-los. Projetos, bons projetos. Eu posso, hoje, se eu tivesse com um capital legal de investimento, eu estaria colocando quiosque no Brasil inteiro. Seria pelo menos 150 quiosques próprios, que é o que eu quero fazer agora. E 150 quiosques próprios, eu posso dizer para você que seria uma geração de pelo menos 600 empregos diretos. Mas a indústria, mais. Eu conheço muitos empresários que estão hoje mantendo seus negócios, felizes porque estão mantendo seu negócio. E mais felizes ainda porque eles conseguem pagar o salário em dia. Então, sim, se a gente consegue reduzir o imposto no Brasil, a gente consegue, pessoas como eu que têm essa vocação de empreender, né? E não tem medo de perder, tá, Alexandre? É importante falar isso. Para a gente empreender, ser empresário, não está linkado só a ganhar. Porque eu tenho amigos que perderam milhões, tem amigos que incineraram milhões de produtos. Eu perdi quase 3 milhões em investimento há 2 anos atrás num projeto que eu lancei. E aí? Estou chorando porque eu perdi? Não.
Eu errei em algum momento no meu planejamento, mas eu não estou chorando, muito pelo contrário. Eu falo, cara, eu tenho que recuperar isso com empreendedorismo. Então, sim, pô, se eu tenho uma carga tributária menor, certamente eu estaria com um prédio lotado de pessoas trabalhando. Eu estaria com fábrica aqui no Rio de Janeiro que eu tentei montar e não consegui na crise. Eu estaria empregando certamente. Eu estaria plantando tomate, porque, sei lá, eu estaria fazendo um monte de coisa. Assim como outros amigos que eu tenho, que também são empresários. E sabe uma coisa bacana, Alexandre? Nós só estamos esperando uma oportunidade. Nós só estamos esperando um passo. Você sabe, tem um grupo agora aí, que eu não vou revelar qual, que nos procurou, é um grupo de investimento de fora. Americanos. Olha isso. Os americanos nos viram como uma proposta. Eu nunca fui procurado por nenhum grupo brasileiro para investir. Sabe essa diferença? Nos sentimos felizes porque estamos sendo vistos por um grupo americano. Mas ao mesmo tempo a gente fala assim, gente, o BNDES está aí. Se eu encostar no BNDES, ele pode me emprestar esse dinheiro que eu preciso para gerar esses empregos que eu quero gerar, para colocar minha nova marca no mercado que eu quero colocar, para produzir 150 quiosques, negociar com os shops que estão abrindo no Brasil inteiro para colocar, para treinar. Sabe quantas pessoas nós já treinamos até agora? 10 mil profissionais nós já treinamos. Somos pioneiros no método de embelezamento do olhar no Brasil. Fomos os primeiros a fazer isso. Criamos uma profissão que não existia. Uma pergunta, quanto ganha uma profissional dessa que você treinou mais ou menos? Chega a ganhar 3 mil reais por mês, amigo. 3 mil por mês. Eu não sei se você sabe, mas 50 milhões de brasileiros vivem com R$ 540 por mês. Sei. Já vi até menos. Só que sobrevivem. Mas volto a falar para você, Alexandre, eu ainda acredito na consciência coletiva. Projetos como o seu pode ajudar na consciência coletiva. Eu acredito que, assim como no apagão que houve lá, acho que foi em 91, 91, 92, assim como a greve dos caminhoneiros, as pessoas precisam ter uma consciência maior sobre aquilo que elas precisam para ela. Eu não tenho religião, mas existe uma palavra chamada egregore. Você conhece essa palavra? Sabe o que significa? Eu entendo que seja uma reunião de espíritos, alguma coisa mais ou menos assim. Não. Egrégora é que quando a igreja, por exemplo, ou no futebol, quando todos estão numa mesma consciência, com o mesmo propósito. Estão todos no mesmo propósito, com o mesmo pensamento, com a mesma ideia. A greve dos caminhoneiros, uma egrégora, que motivou, que comoveu o Brasil inteiro, que fez a gente se arrepiar. Quando você vai no futebol, que você vê lá, ou quando você vai numa igreja, você vê uma oração de verdade, com as pessoas com sentimento. Um dia eu estava fazendo uma visita na Nossa Senhora Aparecida lá, com meu pai e tal e tudo mais. Tinha uma menina cantando lá, uma jovem, parecia um anjo, no centro daquela igreja. E, sinceramente, eu entrei ali e não tive como não me arrepiar. Me arrepiei. Aquilo, e todo mundo ali naquele mesmo sentimento. Amor, egrégore. Então, se a gente conseguir fazer com que o Brasil sinta mais vezes essa egrégore, o mundo muda. Você sabia que, quanticamente, existe estudos científicos muito fortes e hoje comprovados. Você sabe que existe uma medição nos polos magnéticos da Terra? Que existe um equilíbrio, existe... Você sabe quando houve um grande abalo nos polos magnéticos da Terra, que houve uma maior variação? No 11 de setembro. No 11 de setembro, quando todos estavam chocados com o que estava acontecendo, e todos no mesmo sentimento, essa energia mexeu no polo magnético da Terra. Agora, pensa o que é isso. Pensa o que somos nós, ao invés da gente ficar com notícias ruins o tempo todo. Pensa o que é a gente acordar pela manhã num propósito, que é o propósito de fazer alguma coisa boa para alguém. Ao invés da gente pensar que hoje eu vou levantar para botar meu patrão na justiça. Não, hoje eu vou levantar porque eu vou ferrar com a minha ex-esposa. Hoje eu vou levantar porque... Cara, mudaria. Sabe? Eu sou um positivista, muito
positivista mesmo. Eu não me considero, se falar, você é empresário. Não, eu sou alguém que hoje colabora de alguma forma e tenta fazer o seu melhor. Eu posso ver com pouco, eu não tenho problema. Eu venho de uma família humilde, não pobre, porque sempre houve amor. Você só é pobre quando não ama. Não pobre, mas uma família humilde. Eu comia arroz com ovo. E graças a Deus por comer arroz com ovo. Não passei fome. Eu passei fome. Eu fui ter meu primeiro bolo de aniversário aos 21 anos, que uma namorada fez para mim. Até antes disso, nunca tinha bolo de aniversário. Eu nunca pensei que... Então, cara, colégio interno 3 anos, pedofilia... Todo mundo tem sua história triste. Eu tenho as minhas, mas eu não me sinto triste por isso, porque eu sou um vencedor. Eu sou um homem que vivo e respiro que vai vir amanhã. A dor passada, se ela não me matou, ela me fortaleceu, ela me ensinou, eu vou crescer. Então, sim, o imposto ele pode nos ajudar muito, mas não depende do governo baixar os impostos. Depende da gente baixar os impostos. Depende da gente dizer não. Realmente dizer não. Nós pagamos absurdamente mais de 30%. Eu vi uma entrevista que você estava falando que a moça não soube responder. 30% do que as pessoas recebem de salário, elas pagam de imposto na comida. Alguns produtos até mais. É o mínimo que ela está pagando ali. Ou seja, 30% de R$1.300 é imposto que ela está pagando na comida. Então, se você fala, melhoraria a empoderamento da mulher, mas o imposto que a gente paga na comida hoje, que está relacionado ao combustível, mataria a fome de muita gente. Então, o que você está falando, do que você está falando de tirar o valor do imposto, eu não precisaria de Bolsa Família, porque as pessoas conseguiriam comprar alimento. Mas isso, irmão, essa egrégore que eu espero talvez ainda ver, o ser humano precisa absorver, ele precisa entender, ele precisa querer. Ele precisa sair da Matrix que colocaram ele. Ele precisa sair daquele sentimento de inferioridade. Nós todos somos essência divina, independente, todos somos essência divina. Nós temos histórias valorosas, mas eu tenho várias histórias de pessoas que catavam lixo que são hoje empresários de sucesso, pessoas que eram drogadas e que hoje são multimilionárias. Tem que ver alguma coisa ali dentro. É aqui dentro que acontece a mudança. Não é o político. Tu acha que eu paro para ver o que está acontecendo no Congresso Nacional? Se eu parar para ver isso, eu não caminho, porque eu me desmotivo, falo, porra, o que eu estou fazendo no Brasil? Quando a gente tem a oportunidade de ir lá para fora, você fala assim, cara, eu vou vir para cá ser qualquer coisa, eu vou ter 2 empregos, vou ganhar $10.000 por mês, eu vou viver a paz da minha vida. Como algumas pessoas que eu conheço que foram embora e falaram, Marco, eu só saio daqui algemado dos Estados Unidos. Tô feliz aqui, eu trabalho, o cara é Uber lá, né? Tá ilegal, é Uber, não sei o quê, mas fala pro cara vir embora. Não quer saber. Entende? Pequenos países como o Japão, por exemplo, 1945, 2 bombas na cabeça dos homens. O país ficou... Arrasado. Acabou. Como que o Japão tem uma economia maior do que o Brasil? Fala para mim. Nós temos riquezas minerais incríveis. Nós temos YouTube hoje que ensina a minerar. Tu já viu os caras? Tem uns caras hoje no YouTube lá ensinando como você garimpar pedras, procurar rio e garimpar pedra. E o cara mostra, ele acha. Cara, olha a riqueza que a gente tem. Em 1950, a Petrobras investiu em poços de petróleo no Nordeste. Pouca gente sabe disso. Está cheio de poço de água lá no Nordeste, fechado pela Petrobras. E não encontraram petróleo, mas encontraram braços do aquífero Guarani que passa por lá. Como que o pessoal lá está com fome e sede? Cara. Tem uma frase de um filósofo libertário que fala o seguinte: o governo depende da pobreza, o Estado depende da pobreza. Então, esperar que o Estado acabe com a pobreza é o mesmo do que esperar que uma grande empresa de cigarro faça uma campanha antitabagista. Concordo em gênero e número e grau. Existem maneiras de você subjugar uma pessoa. Medo e dor. É a maneira que você tem de subjugar. Você tem várias maneiras de provocar a dor, tem várias maneiras de provocar o medo. Hoje, por exemplo, a população vive com medo de quê? De ter o nome no Serasa. Fala sério.
A população tem medo de não pagar o cartão de crédito. Desculpa falar isso aí, quem quer que seja, mas não pague o cartão de crédito. Não dependa do cartão de crédito. Consuma aquilo que você pode consumir. Trabalhe para que você tenha mais dinheiro e compre à vista. Pensa que rico paga... O rico tem até o cartão Black, não sei daqui, porque ele tem dinheiro no banco. Mas a hora que ele dá aquela caída lá, o Black é tirado, tudo é tirado dele, ele fica ferrado. Não esquece. O sistema... Existe um sistema que bloqueia as pessoas de entender o óbvio. E você fica preso a isso. Na Inglaterra as pessoas têm o hábito de plantar tomate em casa. Todo mundo tem sua hortinha. São pessoas ricas, tá? Tem Masterchef lá de fora que você vê. Tem uma ilha na Grécia, que eu não me lembro o nome hoje, que a média de idade saudável para a morte é 95 anos. São 95 anos. Mas é uma ilha que é difícil de acesso, então as pessoas não têm muito acesso a alimentos condimentados. Todos plantam seu alimento. Comem alimento orgânico. Todo mundo briga por um pedaço dentro de uma comunidade aqui para estar dentro da cidade do Rio de Janeiro. Sem brincadeira, Alexandre. Passou de Paracambi, que eu tenho sítio lá para cima, tem um monte de terra para plantar. Fértil. Qualquer um com espaço de terra saudável poderia ter tomate, cebola, pimentão, pode plantar arroz, pode plantar... Quando você olha para as civilizações antigas, quando você vai a Machu Picchu, por exemplo, e vê aqueles caras igual cabrito fazendo arrozal no meio das pedras, lá em cima, tu fala, que é isso? Quando você olha os chineses, por exemplo, sobreviver tanto tempo naquela guerra que houve lá com arroz, e eles plantavam da maneira que plantavam, eu fico impressionado. Eu tive no Peru, essa história é engraçada, e eu fiz uma pesquisa, aí você vê, né, aquele pessoal assim muito, muito pobre, mal vestido e tal, tudo mais. Como eu sou ignorante, como eu fui ignorante em achar que eles eram infelizes. Não são. Eu conversei com um motorista lá e perguntei para ele, poxa, mas vocês aqui têm pouco acesso a roupas e tal? Mas a gente tem muito acesso à comida, porque todo mundo planta a sua comida aqui. Ninguém passa fome aqui, senhor. Nós somos felizes porque a gente honra a nossa cultura. Nós somos felizes. Eles têm preceitos básicos, formações básicas, que transformam ele. Eles são humildes, mas não são pobres porque são felizes. Então, quando você vê as pessoas se aglomerarem numa comunidade, trocar tiro, porque tudo vítima não, se vitimam, porque você acaba falando assim, não, eu quero ter o tênis mais bonito do mundo, eu quero... Pô, você está querendo aquilo que estão dizendo para você que você tem que consumir, mas você precisa. Eu educo meus filhos da seguinte forma, quando eles me pedem qualquer coisa, se você precisa ou você quer. Quantas das coisas que a gente tem, que a gente quer, mas quantas realmente a gente precisa? Faz uma mudança. Você já viu o que acontece na mudança? Quanta tralha tu joga fora? Todo mundo faz isso. Um ano depois que você olha para o teu armário, tu fala assim, pô, não quero mais isso. Perdeu a importância. Então, o que você precisa e o que você quer? As pessoas estão... Hoje, é lamentável olhar a qualidade de vida do ser humano. Você olha para as mulheres aí na rua, boa parte delas hoje estão um pouquinho fora do peso. Uma série de problemas ali. Você compensa a sua angústia com comida. Você falou um negócio muito legal sobre a consciência coletiva. Teve um grande carnavalesco aqui do Brasil, um dos maiores visionários que a gente teve, o Joãozinho 30. Ele falou que quem vai mudar o Brasil é o carnaval. Nosso caminho do CSI para botar 1 milhão de pessoas na rua, criar essa conscientização que você falou, é o carnaval. Porque o carnaval já bota milhões de pessoas na rua. Sim. A gente vai fazer isso com um propósito, de além de festivo, ser um propósito político no bom sentido de reduzir a carga tributária para os mais pobres e dar essa felicidade aí para o brasileiro. Porque realmente você trabalhar e não ver tua vida evoluir, né? Como a gente estava falando aqui, que os empresários estão há anos trocando 6 por meia dúzia, é complicado. Então a gente vê o carnaval como essa ferramenta de conscientização que você falou. O que você acha dessa proposta, prós e contras dela, sua visão? Toda reunião de massa pode ser utilizada como realmente uma oportunidade de conscientização. Eu acho que
se você fizer o trabalho que você está fazendo, se ele for implantado antes do carnaval, ok. Mas as últimas imagens que a gente teve desse último ano sobre o carnaval, né, apesar de a gente saber que foi um pouco mais organizado, mas deu para notar que as pessoas estão um pouquinho dispersas, né, por tudo que a gente vê, né? Eu não vou citar as coisas, né? Porque eu, por exemplo, não levo minha família. Não é qualquer lugar que você pode levar sua família, sabe? Porque tem coisas que você não dá para você dividir com tua filha de 11 anos. É complicado, né? Mas teve reuniões de massas aí também. E a primeira vez que eu vi um hino nacional ser cantado, porque quando eu estudei era. Mas eu fiquei muito feliz de passar numa escola pública lá perto da minha casa e ouvir as crianças cantando o hino nacional. Civismo, sabe? Eu cantava o hino nacional 2, 3 vezes por semana, dependia, hino da bandeira, a gente sempre olhava para a bandeira. Uma das coisas que a gente vê bacana nos Estados Unidos é que, cara, que tem de bandeira lá, se você sentir frio e bobear, você pode catar uma daquela lá e se cobrir, porque tem bandeira para tudo quanto é lado. As pessoas são patriotas. O Brasil precisa entender que essa terra é mágica. Sim, o carnaval é algo extraordinário, né? Vestir uma camisa dessa e ter pessoas dentro da multidão falando com as pessoas e levando uma pequena célula, né? Afinal, tudo começa com uma pequena célula. É sempre embrionário, né? Eu acho que é um movimento que você pode utilizar, tendo influenciadores, pessoas que de alguma forma chegam até a outra, que criam egrégores, que são influenciadoras. Se elas aderirem a essa causa, é um toque que eu vou te dar, não só dos empresários, mas nós temos vários influenciadores digitais que a gente pode reunir num evento e trazer, eles se conscientizarem disso. Eles talvez não me ouçam falar, talvez não ouça você falar, mas se for ouvir uma influenciadora digital, ela vai falar, poxa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Nunca tinha... É igual Deus, você sabia que tem gente que nunca ouviu falar de Deus? Não. Tem, cara. Quando você fala de Deus, cara, não tem gente... A geração milênio, inclusive, está complicado. Eles tiveram os pais sem tempo, porque é Zumbilândia que eu chamo, né? Quando você entra, eu ando de metrô, não tenho problema de andar de metrô, não tenho problema de andar de ônibus, né? Só minimiza o risco, né? Mas quando você está no metrô, uma das coisas que eu faço é observar as pessoas. Zumbis, amigo. É incrível, mas você não sente vida. As pessoas estão ali inertes, presas. Tem ninguém quicando. Não, caramba, tô indo no meu trabalho. Não tem ninguém fazendo isso. Tá todo mundo assim, ó. Sobrevivência, né? Sobrevivência. Mas essas pessoas, por exemplo, algumas estão conectadas lá com o youtuber falando alguma coisa como você, e que vale a pena você dizer para eles assim, olha, você é divino, você é maior do que você pensa ser. Você pode melhorar, você pode mudar o mundo, começando mudando você. Muda seu sentimento, muda sua força. Isso é reação em cadeia. As pessoas do seu lado vão sentir a sua mudança, elas começam a mudar também. Então o carnaval pode ser um grande projeto. Mas por que não futebol? Por que não os jogadores de futebol? Por que não a gente bater um papo com um jogador de futebol e chamar ele para essa conversa? Você conhece algum para chamar a gente? Tem uns amigos que eu fiz um evento no final de ano que promoveram lá na comunidade... Na Penha, ali é Kelson. Uhum. E que são pessoas envolvidas, não posso revelar o nome, que promovem lá, são da comunidade que faz eventos. Não tem problema nenhum de falar com eles, de você bater um papo com eles. Bom. Porque você vai ali, naquelas pessoas que não tem workshop. Façamos o workshop do bem. Né? Então tenho para indicar assim. Tem influenciadoras digitais, por que não? Fazer um evento e chamar elas para mostrar para elas o que elas podem, o quanto a palavra, né? A palavra de uma menina dessa pode mudar, assim como muda para cabelo, né? Não tem? Uhum, sim. A menina que do nada ela fala assim, eu não quero mais alisar meu cabelo, raspa a cabeça e deixa o cabelo crescer e fica natural e fica linda, natural.
E se a gente consegue fazer com que uma menina dessa fala assim, olha, você é maior do que você pensa, por que você não faz isso? Por que você não começa a mudar isso? Por que você não toma atitude disso? Então, carnaval, futebol então seria maravilhoso, né? Futebol, ações na praia também, nós somos litorâneos e aqui tem, né, praia também. Eu acho que sim, acho que a gente consegue fazer alguma coisa assim, mas com as pessoas que é muito fácil você ouvir de quem você quer ouvir. Os artistas, por que não? Né? Sim, sem dúvida. Então, acho que sim. Quando a gente fala aqui de Brasil, todo mundo concorda que a carga tributária é muito alta. Isso aí ninguém discute com essa situação. O grande detalhe é aquele dilema do omelete. Eu quero comer omelete, eu tenho que quebrar ovo. Ninguém nunca comeu omelete sem quebrar ovo. E quebrar ovo, no caso de baixar a carga tributária, é cortar gasto do governo. Cortar gasto do governo significa que alguém vai perder a mamata, porque o governo tem 3 gastos principalmente. A dívida, que a gente não recomenda dar calote em ninguém, os aposentados de pouco salário, que ganham R$1.000, R$2.000, estamos falando aquele juizão que ganha 50 mil, e funcionalismo público. Funcionalismo público é uma das grandes despesas do Estado. Então, nós, como combustível sem imposto, focamos em cortar o concursado, que aqui no Brasil é mais sagrado que a Bíblia. O cara acredita que ele entrou lá e ele vai morrer ali, ele não pode sair nunca, porque ele fez um concurso, e nós, o povo, temos que sustentar ele até a morte dele, porque a aposentadoria nós também pagamos. Então, o que você acha da nossa proposta de acabar com a estabilidade do funcionalismo público e botar funcionários públicos na rua, independente de ele trabalhar ou não, para reduzir o gasto do governo? Então, eu tenho 51 anos e... Tá novo, hein? Nem parece, tem 51. Quando eu fiz 20, quando estava com 20 anos, eu tinha saído da Marinha e estava tentando concursos, né? E era questão até de status passar para um concurso público. Tinha, na época, hoje um pouco menos, mas na época tinha cursos e cursos que preparavam você para o funcionalismo público. Eu viajo ao Brasil por causa da franquia, e no Nordeste, por exemplo, muito do que existe lá, o que tem de renda, quando você vai avaliar a renda da região, você vê que a maioria são funcionários públicos, né? Isso é proposital. Eu entendo o que você está me falando, só acho que você hoje colocar o funcionário público na rua sem prepará-lo para ser um gestor, um empresário, nós vamos ter mais desempregados, então não vai funcionar. Mais uma vez eu falo para você tornar as pessoas conscientes. Eu conheço pessoas com capacidades incríveis. Eu tenho uma amiga muito pessoal, uma irmãzona, que é uma oficial de alta patente da caserna militar, e ela inteligentíssima, mas ela foi tão podada na faculdade que ela não entende que ela não consegue ser empreendedora, empresária. Ela tem as limitações dela. Na boa, se o médico entendesse o que é ser empresário, os planos de saúde estão ferrados. Se o médico empresariasse, os planos de saúde não existiam. Isso está sendo provado agora, está surgindo franquia de atendimento médico. Entende que não é só tirar o funcionário. Nós podemos fazer isso, eu concordo. Nós vamos ter um recurso que vai sobrar mais para o país. Mas a verdade é que a gente precisa preparar essas pessoas. A gente precisa fazer com que elas acordem. Sabe? Você sabe disso. Um funcionário público não pode ter negócio. Olha, já começa a proibição por ali. Então, assim, eu tenho pessoas que já vieram até mim que queriam investir, mas falaram, pô, Marco, eu tenho que achar um laranja, porque eu não posso estar, porque eu sou funcionário público. Por quê? Tem nada a ver o ramo que a pessoa é, onde é que ela trabalha, com o que ela vai fazer comigo. Não tem nada a ver. Só que ela é travada, ela é polida. Tem vários funcionários públicos, tem várias pessoas hoje na faixa dos 30 aos 40 anos, Alexandre, que dentro dela tá aquela vontade de ser melhor. Não é de ser maior, é de ser melhor. Você se torna maior quanto melhor você for. E essas pessoas
estão de saco cheio de estar sentado atrás de uma mesa, sem fazer nada. Só que elas não conseguem sair dali. O passo à frente é difícil. Acreditar no que possa vir a fazer e dizer não para isso, jogar para fora. Pô, vou jogar uma matrícula fora. Olha, dos meus 21 anos para cá, eu nunca fui demitido. Sabe por quê? Porque eu sempre pedi demissão. Eu nunca tive medo. Isso é empreender. Empreender é, antes de tudo, você acreditar em você. Antes de tudo, você saber o que você quer, o seu propósito, onde você quer chegar. Não importa o que os outros vão pensar. Você tem que acreditar na tua essência, na sua luz. E ir atrás. Então, sim, eu acho que precisa ser feito isso. Mas a gente também precisa preparar essa pessoa para vir para o mercado. Tem oportunidades. O empreendedorismo, ele hoje, nós temos 2.800 marcas, mais ou menos, franqueáveis no Brasil. Mas, sinceramente, cabe mais a um tanto desse. Nós podemos chegar a 5.000 marcas franqueáveis. Tem tantas ideias legais no mercado. Eu passo, às vezes, e vejo coisas assim que eu falo, caramba, isso aqui daria uma franquia incrível. Né? Puxa, que ideia! Mas isso aqui em tal lugar. O Brasil é continente. Recurso, por exemplo. O Brasil, enquanto os recursos ficarem, na minha opinião, focado num só lugar, é muito dinheiro para administrar, amigo. Você perde a mão. Não tem. Esquece. Você vai perder a mão. Por que os Estados Unidos têm tamanho de um continente também e é administrável? Porque a administração é isolada. Os estados têm um poder maior do que o Brasil tem aqui. São coisas diferentes. Entendeu? O imposto único, sim, porque não tem como você... Olha a bagunça que nós temos aqui. A substituição tributária de um estado para o outro deixa você louco. Sem brincadeira, Alexandre, meu mapa tributário para distribuição no Brasil é incrível. E eu tenho que atualizar todo mês. Todo mês. Eu ainda tenho que pensar assim, eu vou fazer o processo de industrialização, o processo de comércio para esse estado. Olha, eu tenho equipe hoje só para estudar a tributação do que é vantagem e do que não é vantagem. Onde, se eu tivesse uma condição hoje favorável e grana, como você falasse, se eu não tivesse, eu poderia colocar no Nordeste, por exemplo, uma fábrica, colocaria nas principais regiões uma fábrica dos meus produtos com facilidade de frete e tudo mais. Olha, o Brasil cresceria. E não só eu, estou falando de tudo. Todas as empresas, automobilística, calçado, tudo poderia mudar se os impostos melhorassem. Mas, principalmente, não adianta... A prosperidade, ela não está relacionada só a você ter abundância. A prosperidade também está relacionada a você ter educação, a você ter consciência, a você saber o que é certo, a saber o que é errado, o que você pode ou não fazer. Hoje nós estamos numa situação no Brasil, Rio de Janeiro, pior ainda. Eu lamento, sou carioca, adoro meu estado, minha cidade. Mas eu vejo rapazes mandar senhoras ir para aquele lugar. Uhum. O ser perdeu o respeito pelo ser. Idade, o cabelo branco que a gente tem, não quer dizer nada para ninguém. As pessoas não nos respeitam. O jovem não respeita, ele não olha para o ancião e fala assim, eu te respeito. Cara, eu adoro conversar com pessoas mais velhas. Eu não me sinto nenhum jovem, não. Eu estou com meus 51 aqui, eu converso, eu fiz um amigo agora de 70 anos, 73 anos. Como eu gosto de falar com aquele homem. Quanto ensinamento, que mente é aquela? Cara, e eu não vejo nele um coroa, não. Eu falo, cara, o que está estragado é teu corpo, porque teu espírito está aí, eu quero é ele. O restante vai acabar, como todos nós vamos acabar, mas eu quero isso aqui, cara, está aqui dentro, vamos conversar. Vai no asilo, bota um jovem sentado. Tu quer ver uma coisa difícil hoje? A geração X conviver com a geração milênio, a geração não tem conversa. Coloca uma avó do lado da neta de 11 anos. É um saco para a neta aturar a avó, porque a avó não entende tecnologia. E com isso vem o quê? O descaso, a falta de respeito. Os asilos estão cada vez mais lotados, porque não tem ninguém para ir lá conversar com o velho. Desprezados. E eles não têm autoestima para poder fazer, como existe nos Estados Unidos, cidades só de gente mais idosa, onde eles vão para lá e vivem lá a vida deles. Se sentem bem com aquilo.
Então, o servidor público ele pode ser melhor, o médico pode ser melhor, o engenheiro pode ser melhor. Eles podem dizer não para tudo isso. O dentista pode ser melhor, o servidor, todos podem ser melhor. Eles podem empreender, eles podem empreender em si mesmo, em si próprio. Eu conheço pessoas que vendiam pipoca e são donos de restaurantes hoje, cara. Pô. E não tem nem faculdade. Você tem uma frase aqui. Steve Jobs. Ele era formado em quê? Nada. Exatamente. Cadê o fera da tecnologia que fez Harvard, que fez NBA não sei aonde e que fez o que ele fez? Ele se conectou com o universo, amigo. Os grandes se conectam com o universo. Motor V8, ele é responsabilidade de quem? Quem criou? Ford. Ele era mecânico? Não. Os engenheiros, quando ele pediu o V8, falaram que era possível? Não. Ele falou, não, é possível. Mas não tem como, tem. Eu sei que dá para fazer. Podem estudar. 1 ano depois, o motor V8 apareceu. Mas quem teve a luz de que era possível era Ford. Por quê? Porque a faculdade não preparou o cara para ser empreendedor. Os caras que voaram pela primeira vez, eles eram o quê? Consertavam bicicleta. Sim, exatamente. Eles eram donos de oficina de bicicleta. Não eram engenheiros. Aliás, teve um empresário que bancou durante 6 anos, se não me engano, um grupo de engenheiros para tentar desenvolver o projeto de avião. E quem fez foi um cara que era dono de oficina. Pô, cara, isso é empreender. Mas primeiro você tem que ter a fé que você pode fazer. Então, o empresário, a pessoa que trabalha, o servidor público, o médico, o engenheiro, ele tem que ser empreendedor. Eu levanto a bandeira do empreendedorismo no Brasil. A hora que todo mundo entender que isso é possível fazer. Eu viajo muito, então eu tenho vários exemplos para te dar. São Paulo tem uma empresa que eu faço questão de falar o nome dela, é Dona do Doce. Essa mulher pegou uma receita da avó e começou a fazer umas bolachas com recheio. Amigo, incrível o tamanho do negócio dela hoje. Incrível. Já teve em várias, passou no Faustão, passou na Globo, passou no Pequenas Empresas Grandes Negócios, passou... Bolacha, amigo. Biscoito. Que você entra e acha vários tipos de biscoito. Você pode calçar qualquer sandália do mundo, mas aqui sempre que eu falo, pô, uma sandália para mim. Havaiana, amigo. Na minha época era pé sujo, hoje é grife. Né? Não é isso? Sim. Eu levanto se você quer saber, Alexandre, na boa, eu vou sempre levantar a bandeira do empreendedorismo. Eu sempre falo com as pessoas que trabalham comigo, seja melhor, se eleve, saia daqui para algo melhor. Quando você sair daqui, saia para algo para ser vitorioso, para ser maior. Não reduza. Eu não tenho necessidade de prender ninguém. Tem tanta gente nascendo, tem tanta gente... Você tem... Acho que é aquele trem da vida que você embarca com as pessoas e em algum momento você tem que soltar, ela salta da sua vida. É assim que funciona. Vamos supor que você tivesse uma varinha de condão, uma varinha mágica de condão que o gênio te deu e falou, teu desejo ser realizado. Se tivesse essa varinha de condão e pudesse mandar funcionários públicos amanhã para a rua para poder reduzir o gasto do governo e diminuir o peso sobre a Dona Maria, porque quem banca o funcionário público é a Dona Maria. Então você teria esse poder de, vou mandar esse camarada embora, esse grupo de pessoas, mas vou baixar a carga tributária imediatamente nas costas da Dona Maria. Você faria isso ou você ainda levaria muito tempo a preparar primeiro os funcionários públicos? E se você fosse levar muito tempo, quanto tempo você levaria até você poder tirar esse peso das costas da Dona Maria? Olha, certamente eu não faria isso. Não é culpa do funcionário público. Não foi... Ele está lá, ele tem que sobreviver, né? Nós somos... Fisiologicamente, nós temos várias necessidades, né? Que eu acho que até é um problema evolutivo, porque, sinceramente, acho que você deveria comer quando quisesse, deveria beber quando quisesse, né? Acho que... Mas nós somos
ainda muito... Nós, fisicamente, como ser, eu acho que nós somos bem primários, né? Temos muitas necessidades fisiológicas que, já, na minha opinião, já eram para ter nos elevado. Então, eu não faço ideia do número, eu sei que é grande, mas botar o funcionário público na rua, 1/3 desse funcionário público na rua hoje, seria criar grandes problemas sociais no Brasil, acredito eu. Então, eu não faria dessa forma. Eu criaria campanhas, projetos e campanhas que pudesse promover até dele mesmo, porque eu garanto a você o seguinte, tem muito funcionário público querendo sair, que não vê a oportunidade de sair. Eu criaria campanha e oportunidade para essas pessoas saírem, sabe? Demissão voluntárias, mas criaria uma escola de empreendedorismo, onde as pessoas pudessem ter acesso, conhecimento, onde as pessoas pudessem identificar aquilo que ela gosta de fazer, como ela pode fazer, onde ela pode investir, onde ela quer morar. Porque às vezes que ela não está nem satisfeita onde mora. Eu quero me mudar para o Paraná. Se muda para o Paraná, ela tem oportunidade lá assim, assim, assado. Então, eu levaria um pouco mais de tempo. Quanto tempo, mais ou menos? Não, eu acho que se o Brasil, tá? Eu estou falando de um problema antropológico, porque é uma questão sociológica mesmo, daquilo que você tem, que você convive, que você absorve, que você leva para o seu inconsciente, que você age. Então, a tua reação é muito assim. Então, um projeto como esse leva em torno de 4 a 8 anos, 10 anos. Isso não se muda dessa forma, não é tão rápido. Agora sim, existe como a gente diminuir um pouco da massa tributária e isso reverter em projetos sociais? Existe, tá? Aquela velha historinha da vara de pescar ou ensinar a pescar ou continuar pescando, né? Na boa, Bolsa Família para mim é algo que deveria ter um tempo para você ter. E você dá o Bolsa Família e chegar para essa pessoa e falar assim, você já estudou, você tem... Chegar nessa pessoa e começar... Você só leva o Bolsa Família se você assistir uma aula disso aqui. Você é saudável? Então a gente pega um parte desse dinheiro e bota uma creche onde as pessoas pudessem... oficinas de... Eu tenho um projeto que eu não sei se um dia eu farei, chama-se Doar. Mas não é doar dinheiro. É de ter creches, porque eu sei que boa parte do problema está em relação à mulher não ter onde deixar a criança. Mas quando eu dou a comida para ela, é como eu faço... Desculpa, mas é como eu faço com qualquer animal. Você bota a comida e água e vira as costas. Isso não evolui ninguém. Agora, uma creche... onde você tivesse oficina lá, a criança receberia. São coisas simples, tá? Você trata tudo. Você trata o problema da fome, você dá emprego, você gera receita. Uma creche onde você colocaria as crianças teriam acesso à escola, a mãe não ficaria longe do filho e ela entraria numa oficina de costura, ela entraria numa oficina de, sei lá, outras coisas que pudesse, artesanato, não sei, cara. Tem várias coisas. Eu, quando era moleque, que eu fui para o colégio interno, a gente trabalhava, tinha gráfica, tinha artesanato de madeira, tinha artesanato de ferro, e a gente vendia muito artesanato, eu me lembro disso, Patronato São José, e sou muito grato à Igreja Católica por ter me proporcionado aquilo. Não me sinto mal por ter passado 3 anos no colégio interno. Aliás, sou muito feliz por isso, porque, sinceramente, me forjou parte da minha personalidade, não me tornou um delinquente, não me tornou um marginal, muito pelo contrário, me tornou um homem melhor. Então, quando você dá só a comida, você está continuando mantendo aquela pessoa naquele estado deplorável de pobreza absoluta mental e dizendo para ela assim, você é um animal que eu quero que continue aí. Eu vou te dar um gato net para você ficar em casa ainda engordando e ficando doente, porque eu preciso que a cada pedaço aí você sinta a dor e tem um remédio para te dar. Não busque sua cura não, porque o remédio vai fazer isso. Então, eu tenho algumas coisas assim ainda em mente que vem sendo ventilada que talvez eu ainda consiga nesse plano fazer, mas não faria, respondendo mais uma vez a sua pergunta, eu não demitiria dessa forma, não resolveria, entendeu? É como punir alguém por algo que ele não é culpado. Não é a culpa dele, é a culpa do sistema como um todo, entendeu? E nós, inclusive, porque aceitamos isso.
Porque dizemos sim a isso. Entendeu? Verdade. E você entende que o imposto no combustível, ele aumenta o preço da comida, da passagem, do custo de vida para Dona Maria. Para a gente baixar, para a gente falar, Dona Maria, o teu feijão vai baixar de preço, a tua passagem vai baixar de preço. A gente vai ter que cortar gasto do Estado. E dos 3 maiores gastos do Estado, 2 não tem como a gente cortar, que é a dívida, que é a aposentadoria daquele mais pobre, a gente não tem, e a terceira é o salário do funcionalismo público. O que você explicaria para Dona Maria, que está ali assistindo a gente, para falar para ela assim, Dona Maria, a senhora vai ter que esperar mais 10 anos para eu poder preparar os funcionários públicos, para aí sim eu baixar o feijão da senhora? Então, a Dona Maria, assim como eu, e talvez como você, cresceu com uma ideia de que você tinha que estudar, conseguir um emprego bom, pagar a previdência e se aposentar o mais cedo possível para curtir a vida. Isso é uma grande mentira. Isso não existe. Eu queria deixar bem claro o meu posicionamento sobre isso. Quando dizem para você que você precisa se aposentar, estão dizendo para você que tem que ter uma vida medíocre. Medíocre. Não sei se você anda de Uber, eu uso muito Uber. Eu tenho encontrado vários aposentados dentro do Uber que não aguentam mais ficar em casa, que querem algo melhor, que eles não se veem tão indisponíveis como eles se tornam quando se aposentam. Que procuram alguma coisa para fazer porque a existência dele depende disso. Então, que aposentadoria é essa? Que segurança é essa? Não existe isso. Eu não pago previdência, enquanto eu for produtivo, enquanto eu tiver a condição de ser produtivo, fazendo qualquer coisa para alguém e para mim, eu estarei aqui. Quando não mais, eu estou indo. Acabou. Eu realmente que não nasceu para servir, não serve para viver. Eu sou muito fiel a essa palavra. As pessoas querem se aposentar. Porque eu quero me aposentar, porque eu vou para o sítio, ou eu vou para a casa de praia. Cara, as pessoas morrem. Tem gente aposentando e morrendo, porque é lixo demais na televisão. E quem consegue, por Deus, ficar sentado vendo televisão o dia inteiro? Não existe. Aliás, televisão é uma caixinha de desculpa, mas de sujeira. Para não falar pior. Para que eu vou? Não. A Dona Maria, se ela tiver também esse sentimento, ela não vai sentir uma vítima porque a aposentadoria dela ou isso ou aquilo, não. Hoje eu vejo famílias que são tão coesas e tão boas, por isso é importante. Nós não podemos destruir a família. A família precisa ser elevada. E nós estamos num movimento aí, às vezes, meio contrário a isso. As pessoas precisam entender que a família é importante. As mídias sociais estão tão em alta porque as pessoas estão muito sozinhas. Quanto mais comunicação você tem, mais sozinha é a pessoa. Porque é tudo fake. Tudo fake. Na real, quando você encontra com a pessoa lá, porque eu nem você me procura em mídia social, eu não tenho. Eu estou lá no LinkedIn, mas no restante eu não tenho. Porque, cara, para mim aquilo ali é perda de tempo. Não preciso daquilo. Preciso de gente real, cara, como você. Como as pessoas que estão aqui ao meu redor, como meus filhos. Tenho 4 filhos, sou avô, tenho uma neta. Preciso disso. Preciso de amor. Isso, para mim, é louvável. Agora, que eu vou me apresentar? Não, cara. Sério, se eu não estiver capotando, se a saúde estiver em dia, pode ter certeza, eu vou estar plantando alguma coisa, eu vou estar criando alguma coisa, eu preciso fazer isso. Eu preciso ser produtivo, ser útil. Então, toda essa balela de aposentadoria, para mim, não encaixa. Nunca vai encaixar. Eu vejo tudo isso, mas o meu direito que eu conquistei, que eu paguei. Cara, desculpa, mas você foi enganado. Aposentadoria, a gente sabe como é que tá. Se não houver essa mudança que houver, tá quebrado, não tem dinheiro, não vai pagar. E você vai ficar em casa chorando, dizendo, poxa, eu fui enganado. Durante tantos anos, a gente se deixou enganar. Então, a Dona Maria, ela pode ser mais produtiva, ela pode ser mais útil. Ela pode ser um braço da família dela, que não tem a franquia da vó Alzira, do bolo? Sim. Como é que tu acha que surgiu aquilo? E quantas senhoras dessa daí fazem bolo maravilhosos que ela pode estar vendo o bolo? Quantas pessoas podem vender um bolinho em casa, cara? Quantas pessoas podem vender um salgadinho a quilo em casa? Quantas pessoas podem...
Quantas coisas você pode fazer que na sua comunidade será útil e lucrativo para você? Eu acho que, em vez de a gente lutar pela aposentadoria, a gente tem que lutar pela vida. A gente tem que lutar pela produtividade. A gente tem que lutar pelo próximo. Aí é que eu falo com você, eu não dependo deles. Eles é que dependem da gente. Entende? Então, a aposentadoria, amigo, é uma questão que eu nem entro muito no detalhe. Mas esquece a aposentadoria. Estamos falando da Dona Maria de 50 anos que rala ali como diarista e tal, recebe R$ 1.100, R$ 1.200 por mês e ela paga um feijão mais caro e uma passagem mais cara para sustentar esses funcionários públicos que você falou que só pode demitir daqui a 10 anos. Não é um processo. É, o processo que levaria 10 anos. Eu chegar a 10 anos. Isso pode acontecer muito antes. É um processo. Não é que eu falei 10 anos para demitir todo mundo. Não, lembra que eu falei da voluntariedade? Sim. É processo. É começar a criar um caminho. Né? Os bandeirantes não chegarem no interior do Brasil num jump. Eles chegaram no interior do Brasil limpando a estrada. É assim que funciona. Sim. Seria quanto tempo médio para realizar esse projeto? Na média? Eu acho que as pessoas estão tão afim de ser melhores que isso levaria pouco tempo. Mais ou menos? 4 anos no máximo. Estão tão assim de ser melhores. Tem tanta gente inteligente travada atrás de um banco, de uma mesa, improdutiva, que a hora que ela despertar, que ela conhecer, que ela ver, que ela puder, ela vai. E vamos supor que em 5 anos essas pessoas não tivessem largado o osso, ainda estariam ali e falaram, não, eu não quero sair, eu vou continuar. Aí você demitiria elas? Mais uma vez falo para você, você quer me ouvir dizer que eu demitiria a pessoa? Sim ou não? Não, eu acho que... Mas aí eu teria falhado. E eu, enquanto não acertasse, eu não iria desistir. Não é fazendo isso que vai mudar. Mais uma vez eu falo para você, eu não mudaria dessa forma. Eu seria um péssimo presidente. Mas para Dona Maria, se você baixasse o preço do feijão da passagem para ela, você acha que ela ficaria feliz com você se você fizesse isso? Se você tirasse o peso do salário das costas dela? Então, a Dona Maria, que hoje se sente vítima do imposto, ou se sente vítima porque ela não consegue isso, ela precisa primeiro entender que ela é forte. Ela precisa primeiro saber que ela tem uma luz tão irradiante, tão boa. E a gente vê isso, tá? Porque tem muita Dona Maria fazendo o cão, lavando roupa para fora ainda, sustentando 3, 4 marmanjos dentro de casa. Tem muita Dona Maria que não está preocupada com isso não. Mas ações, tipo assim, por que eu aceitei falar contigo? Porque realmente eu acredito que o imposto da gasolina, o combustível baixando, não tendo essa necessidade tão grande de pagar tantos impostos, nós teríamos condição de melhorar a vida de muito brasileiro, só por ali, tá? Um trabalho de conscientização maior, e não das ONGs, que algumas têm até um trabalho produtivo, mas boa parte delas não fazem isso. Boa parte vitimiza a pessoa, ainda cria aquele ambiente cada vez mais de vitimização para que as pessoas ficam cada vez mais dependentes, emocionalmente inclusive. Então, eu chegar e demitir um funcionário público, e o funcionário público ele tem... acho que deve ter tudo lá na parede da casa dele lá, assim, eu tenho uma matrícula. É verdade. Esse é o meu troféu. Eu estou seguro para o resto da minha vida. Muitos mais novos, eu estou falando da faixa da galera dos 40 para baixo, tá? Porque eu tenho conversado com muita gente, eu faço expansão da marca, eu converso com pessoas, então eu estou falando de experiência própria. Não querem isso. Não estão felizes em estar ali. Então, por isso que eu estou dizendo para você, seria rápido para você resolver isso. Nós conseguiríamos abrir frentes, ter grupos de mesas redondas de negócio, onde você dá aula de empreendedorismo para essas pessoas, apresentam projetos para essas pessoas que são interessantes. Mas só do fato, se o governo liberasse o empresário público para empreender, ele mesmo pediria demissão. Tá entendendo? Então, eu vou falando, 10 anos é um processo, onde nós enxugaremos a máquina, sem causar trauma. Porque, tipo assim, não é uma situação onde você, cara, levou uma picada de cobra ali, vamos tentar curar ou vamos cortar logo aqui? Não, corta logo a perna. E faz o seguinte, corta a outra também, porque é para segurar, tá segurando. Tudo bem, mas o cara não vai andar mais, velho.
é cadeira de roda. É mais uma muleta para o Estado, é mais uma muleta para o país. Então, demissão dessa forma eu não concordo. Eu mais uma vez falo para você. Eu prepararia. Agora, uma coisa que eu acho interessante e que o governo deveria pensar é torná-los mais produtivos. É que o funcionário público, cada um deles tivesse um plano de cargo e salário, dentro do plano de cargo e salário tivesse métrica de entrega de produtividade. E aí sim, o que não entregasse, o que não fosse produtivo, cara, desculpa, mas você não está sendo produtivo para... Você acha que a Justiça do Trabalho pode ser produtiva e benéfica para você? Se o cara tiver metas e gestão, etc., vai ser bom de alguma forma para o teu negócio? A Justiça do Trabalho, eu acho que ela foi criada para assegurar o direito do trabalhador brasileiro. Eu acho isso importante. Muito de nós, né, não eu nunca fui empresário ganancioso, mas eu sei que no passado existia realmente a exploração. Poucas medidas já resolveriam o problema da Justiça do Trabalho. Nós temos, por exemplo, ações que podem ser feitas de fiscalização dentro da empresa que vai impedir que o empresário cometa os erros que cometeram no passado. Então, hoje a Justiça do Trabalho, para a gente, para a mina, ao meu ver, ela não ocupa mais a necessidade que ocupava antigamente, ao contrário. Hoje ela atrapalha o crescimento do país, mesmo. E você vê, a pessoa começa um projeto, o empreendedor começa o projeto, ele está ali, ele está, né, entendendo, aí os advogados oportunistas, eles pegam um funcionário, às vezes o cara tem 2 funcionários só, está crescendo, está dando uma oportunidade de alguém não roubar, né? Mas por algum motivo saiu da empresa, não quer mais trabalhar, aí o cara fala assim, vou dar uma sacaneada nesse cara, porque é fácil fazer isso hoje. Procura um advogado que bota um livro na frente do juiz, bota um negócio desse tamanho assim. Tu acha que o juiz vai pegar aquilo ali e ler até o final? Não vai. Aí, eu já tive uma causa que a pessoa trabalhou 3 dias e ganhou 15 mil. 3 dias, 15 mil? Comigo. 15 mil. O juiz deu tudo. Não quis nem saber. Jesus Cristo amado, em 3 dias, 15 mil. 15 mil. Eu já pedi uma... E assim, eu estava tentando ajudar a pessoa. Eu atendi ainda na minha unidade. Essa pessoa era uma pessoa que eu conhecia, que era minha cliente, que fazia massagem. Eu deixei ela trabalhar. Eu falei, trabalha terças e quintas aqui, na parte da tarde, que de repente um cliente meu de sobrancelha eu vou botando lá para você. Aí, por causa da faculdade que ela estava fazendo, não sei o que, acabou não dando certo, mas ela foi 3 dias. E falou assim, você tem que acertar os 3 dias. Eu falei, não, eu te dei uma oportunidade para você. Ela pegou e entrou com um processo. 15 mil reais. É isso mesmo. Eu tenho pessoas que vêm falar comigo, que são do mercado aí, empreendedor, pequeno empreendedor, e a gente fala até de cadeira porque os empresários da minha franquia são pequenos. Sim. E eu tenho uma empresária boa que ela dá emprego. Uma delas, né, tem várias situações para falar para você, mas tem uma, inclusive, que ela é excelente. Nós temos vários bons franqueados da rede. E ela sempre tratou a equipe dela, e olha que acho que ela tem 20 meninas. Uhum. Imagina, ela dá emprego para umas 20 pessoas, cara. Ganhando nessa faixa que eu te falei aí, de 2.500 a 3.000 reais por mês. É um bom salário. Ela tomou uma causa trabalhista agora, sei lá, de 40 mil reais. Ela desanimou. Ela está querendo vender o negócio, está saindo. Ela ficou triste com isso. Olha o que o juiz ele não pensa nisso. Ele não pensa que ele não está tirando, ele não está dando nada, ao contrário, ele está tirando de outros. Vários outros. Porque o pequeno empreendedor, uma pancada dessa dói. Não é tão simples hoje. Cada funcionário teu hoje que você paga 2 mil, para ele você paga 4 a 5 com imposto. É sempre o dobro de carga tributária. E ainda tem a Justiça do Trabalho depois que ainda vai e te dar uma tirada. Então, no caso da Justiça do Trabalho, você apoia o fechamento dela instantâneo, imediato, o mais rápido possível? Olha, eu ainda digo para você o seguinte, eu não sou radical. Não acho que seja assim. Eu acho que existem medidas que podem ser tomadas a médio prazo que podem melhorar muito. Ajudaria muito, tá? Não só a tributação,
Mas a Justiça do Trabalho, se ela agisse com um pouco mais de eficiência, melhorou muito agora com alguma coisa assim, tipo o cara não comprovar, ele botar uma causa lá e não comprovar, ele ter que pagar, isso já deu uma recuada. Mas ainda está longe de ser o que a gente precisa, sabe? Longe de ser o que a gente precisa. Essa causa que você falou aí, tu riu de 15 mil. Uhum. Eu rio porque é um absurdo. Absurdo? Eu perdi uma causa de 250 mil. O juiz... ganhamos. Não sei o que aconteceu lá, teve uma outra audiência, eu perdi. Eu já tinha ganho e perdi. Tá entendendo? Jesus. Eu tive que parcelar para pagar. E, cara, procura meu CPF. Tu acha que eu tô com o nome limpo? Não tô não, cara. Mas eu não tenho um funcionário atrasado. Não tem um. E já estou juntando dinheirinho para pagar o 13º de todo mundo. Entende? Então, no meu caso, eu posso dizer para você o seguinte: eu não estou nisso só por dinheiro. Dinheiro tá lá na ponta, porque nesse momento eu não sou um cara endinheirado, eu sou um cara que gera oportunidades, vejo oportunidades, espero, vivo muito bem, não tenho problema com relação a isso, mas não tem dinheiro no banco não, amigo. Porque para fazer jus a tributação, para fazer jus à Justiça do Trabalho, que a gente tem alguns problemas. Agora a gente está minando isso, a gente está agindo da maneira assim, tipo, fechando todo o cerco. Aí é um advogado trabalhista que você contrata, é um RH que você contrata e você vai fechando, para você não sofrer. Mas eu tive que aprender apanhando, dessa forma. Como que a pessoa pode fazer um negócio desse? Como que um juiz chega e simplesmente fecha os olhos e dá uma causa de 250 mil pro cara? Então, vamos falar diferente. Se eu, Alexandre, vamos supor que somos super amigos aqui, e eu, Alexandre, estou com todo o poder de amanhã eu fechar o seu trabalho. Vamos dizer que a gente está tomando um chopp aqui, eu falo, Marco, segunda-feira eu vou fechar o seu trabalho. Eu vou fechar porque eu quero. Aí você falaria assim, não, Alexandre, por favor, não faça isso. Olha, infelizmente ainda existe, como eu falei para você, nós como humanidade, e humanidade é espírito e corpo, estamos longe da perfeição. Então, teríamos problemas porque muita gente ia abusar disso e ia tratar mal seus funcionários. Eu não tenho dúvida disso. Eu não concordaria. Eu não posso falar pela minha dor. Eu tenho que ser justo. E para ser justo para você, se os empresários fossem mais conscientes, inclusive realmente eles se juntassem, tivesse a egrégora que eu falo para você da consciência coletiva, onde a gente fizesse as coisas justas, eu falo, porra, eu concordo contigo, ali pode fechar amanhã que está todo mundo no mesmo time, ninguém vai explorar o funcionário de trabalhar mais horas do que deveria, Alexandre, a gente aqui paga todos os direitos e a gente ainda se esforça para pagar, sabe o quê? Saúde. Plano de saúde. Meus funcionários têm plano de saúde. Com todas as dificuldades do mundo que se tem, eu ainda dou um jeitinho de pagar o plano de saúde dos meus funcionários. Entende? Mas quantos fariam isso? Quantos olham dessa forma? Se eu fosse pensar só em lucro, eu exploraria, eu tiraria o máximo possível. Mas não, o que eu posso compartilhar e partilhar daquilo que entra como recurso não, que entra como receita e como liquidez, e eu transformo em qualidade de vida para as outras pessoas que estão aqui. Mas nem todo mundo pensa assim. Então, teria muito problema, porque eu conheço também alguns amigos, que são amigos que eu tento bater um papo com o cara, tirar a consciência, trazer ele para essa consciência, que ele iria se aproveitar disso. É muito legal esse que você falou sobre o bem-estar do funcionário. Eu também fui empresário há muito tempo, eu concordo com isso. O que você acha que é o mais importante numa economia para fazer com que o funcionário tenha esse emprego bom, seja bem remunerado? Como a gente falou, a gente tem 50 milhões de brasileiros que vivem com R$500 por mês, 25 milhões vivem com R$240 por mês. Então, o que você acha que é mais importante para fazer o funcionário ter um bem-estar? É o Estado com a mão pesada dele, como a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, ou é você ter uma economia com muitos empregos, onde o funcionário que se sinta explorado possa sair daquela empresa rápida e arrumar um emprego melhor, né? Onde as empresas compitam pelo empresário e não ele fique ali por força de uma lei que obriga alguém a fazer isso ou aquilo. Pelo funcionário, no caso. Isso. Então, uma das dificuldades que o empresário brasileiro tem é a qualificação. Tá? Nós não temos
profissionais qualificados. Nós temos dificuldade. Hoje, para você ter uma ideia, hoje chama-se analistas. Nós temos analistas. Você tem analista de marketing, você tem analista de gestão, você tem analista comercial, você tem só analistas. O analista tem grau 1, 2 e 3, né? Vai o analista pleno. E para tornar um profissional analista, ele tem que ter uma experiência de campo, ele tem que ter não só a parte que ele tem de faculdade e tudo mais, mas ele precisa de mais experiência, né? Não sei se você já ouviu falar disso, mas o coach se tornou muito útil ultimamente para todos os ramos e para todos os níveis, né? Fazer coach é muito importante. O coach ele tem tido tanto sucesso no Brasil para camadas mais baixas das classes sociais, porque é uma maneira que você tem de encontrar aquilo que você procura dentro de você mesmo, porque o coach não te diz nada, ele faz você chegar até isso, tem informação. Então, quando eu olho para o sinal aqui, quando a gente está andando aqui e vê esses garotos correndo na faixa de 15, 16 anos, colocando amendoim no retrovisor, que tipo de qualificação profissional aquele rapaz vai ter daqui a 5 anos? Quando ele tiver 20 anos, ele vai ser contratado para fazer o quê? As escolas públicas hoje estão capacitadas para dar às crianças que estão lá condição de entender de tecnologia, porque, sinceramente, parte das profissões que existem hoje, em 10 anos não existirão mais. Uhum. Hoje, os bancos já estão se tornando digitais. Gerente de banco vai estar na rua em pouco tempo. Tá? Já existem lojas que você não tem necessidade de caixa. No Brasil, em algumas regiões, vai acontecer com muita rapidez isso. Então, a tecnologia precisa ser levada. Essas crianças não têm nem computador na escola. A tecnologia que ela tem acesso é a mídia social e que nem sempre educa, muito pelo contrário, tira deles o privilégio do conhecimento. Então, eu acredito que o empresário mais condição e recurso para fazer com que o próprio empresário... Eu adoraria ter aqui uma creche ou um espaço maior, condição de ter um espaço maior, onde eu tenho funcionários aqui que têm gêmeos. E são excelentes, porque ela mal falta, ela é ótima. Mas se ela tem certeza que naquele primeiro período dela, que é uma gerente, se ela pudesse estar aqui com os filhos dela e eu tivesse a babá, a enfermeira, ela acompanhasse, ela seria muito mais produtiva. Então, o empresário consegue fazer isso. Eu não posso esperar que essa consciência venha do governo em 10 anos, que não vai acontecer. Então, sim, se a gente tira o imposto, o empresário tem condição de gerir mais isso. Eu digo para você, pelas conversas que eu venho tendo com os grupos de empresários de todos os setores que eu venho conversando, eu faço parte de algum grupo, nós estamos precisando desse momento. Nós estamos precisando desse fôlego, dessa força. Nós estamos precisando desse start, porque se deixar a gente faz. Nós vamos fazer. Nós vamos criar oportunidades para a população. Nós podemos criar... Eu tenho projetos, tenho amigos com projetos incríveis precisando ser financiados por empresários como eu. Que se tiver recurso, a gente consegue fazer isso. Se eu conseguir bancar um projeto tipo de educação, junto com um grupo de empresários que eu tenho, eu consigo deduzir isso de imposto de renda, por que eu não o faria? Porque eu tenho certeza que aquele dinheiro está sendo aplicado numa creche, num local bacana, né? Onde eu sei onde ele está sendo aplicado. Então, eu prefiro a segunda opção do que a primeira que você me deu. Ou seja, você então prefere menos governo e mais empresas para dar emprego, sim, do que ter leis em cima da pessoa. Então, nesse caso, você, eu acho, né, há de concordar que se segunda-feira a gente fechasse a Justiça do Trabalho, muitos empresários iriam começar a abrir empresa, começar a empreender, muita gente ia perder esse medo de contratar. Mas, Alexandre, as suas perguntas são radicais. Elas são radicais mesmo, vamos no ponto. Radicais, mas, mais uma vez, eu falo para você, o remédio, não existe remédio que traga cura instantânea, não tem. Todo remédio que traga uma cura instantânea, ele traz um efeito colateral seguidamente. Você às vezes está com uma infecção muito forte, um câncer. Um câncer, exatamente. O remédio que traz eficiência te deixa careca. Uhum. É assim.
tem efeito colateral. Se você conseguir prever o efeito colateral e entender que você consegue lidar com ele, tudo bem tu fechar a Justiça do Trabalho. Né? Se você prever o efeito colateral e fechar o Congresso Nacional, tudo bem você lidar com isso. O difícil é prever. Então, mais uma vez eu falo para você, radicalizar não é o caminho. Agora, criar meios para que o empresário tenha mais fôlego para trabalhar é o caminho. Criar meios para que as pessoas... e trazer um processo de conscientização. Você vê, a gestão de São Paulo, da cidade de São Paulo, se tornou... Eu vou muito a São Paulo. Eu tenho visto as mudanças, são visíveis. Quem está lá é um empresário. Sabe? Tem mudanças não que o político traz a política como profissão. O nosso ministro da Economia hoje, o Paulo Guedes, cara, eu sou fã daquele cara. Fã. Ele é milionário. Tu acha que ele está ali? Ele está ali. Para ele, mais do que tudo, é um desafio. Se fosse só o desafio da malha do processo econômico e de tudo que ele precisa fazer, isso para ele não é um problema. Ele é inteligente suficientemente para gerir aquilo ali de forma muito construtiva. Nosso problema, o que ele enfrenta, que é ruim para ele, são as trocas que não tem que haver. É o cara que está do outro lado, que está tentando, por orgulho, por interesse pessoal, tentando fazer com que o cara faça o que é certo. Mas eu sou fã do Paulo Guedes. Ele é político? Não, cara. Ele é um big empresário. É um homem que eu tiro o chapéu, um homem que eu gostaria muito de estar mais perto dele para aprender com aquele cara. Ele enxerga extremamente longe, ele fala com muita consciência, ele conhece o mercado internacional, ele é incrível. Sou fã. Então, empresários naquele torpe ali, tem vários no Brasil. Nem todo mundo é um Odebrecht. Tem muita gente boa. Então, sim, dê oportunidade para a gente trabalhar. Deixa a gente, com o nosso dom, crescer, fazer com que o país cresça. A gente faz. Eu não tenho dúvida disso. E não só empresários como ele, como eu, como Dória. Empresários que montam sua carroça de pipoca. Empresários que querem montar seu lanche, vender seu sanduíche. Empresários que tem ideia inovadora lá do açaí com pipoca. Esses caras também são empresários. Facilite a vida desse cara. Abrir uma empresa no Brasil é um parto. Fechar uma empresa no Brasil é um aborto. É pior. Você leva tempo. É uma burocracia muito grande para você fechar. Fora a tributação. Fora a burocracia, tem a tributação. Tudo tem um impostozinho. Eu estou para abrir uma empresa em São Paulo. Apesar de tudo, estou abrindo empresa, tá? Vou abrir outra empresa em São Paulo. Eu estou fazendo um estudo tributário de qual a melhor forma possível para que eu não tenha perdas. Ou minimize as minhas perdas. Olha isso. Simples Nacional hoje não é uma coisa viável para algumas empresas que dependem de compra de terceirista. Olha que loucura, cara. Olha que absurdo. Então, mais uma vez, respondendo a tua pergunta, fechar a Justiça do Trabalho é radicalizar demais. Efeito colateral disso seria complicado de gerir. Hoje, a tua carga tributária em relação ao teu faturamento é quantos por cento, mais ou menos? A gente tem vários impostos, né? Eu tenho a parte de distribuição, mas tem a parte de gestão que é serviço, né? Mas a gente passa brincando de 40%. 40% de carga tributária. Ok, vamos dizer que aparecesse um gênio mágico da lâmpada e falasse assim: Marco, segunda-feira a tua carga vai cair para 10%. Você ia falar para ele: sim, gênio, eu quero 10%. Não, gênio, continua 40% e desce bem devagarzinho. Não, aí é assim. Aí você vai ver. Sim, até porque você consegue gerir recursos sem capital externo. Você pega o seu capital e investe na tua empresa. Entendeu? Você vai pegar o teu... Eu vou arriscar, porque na verdade
mas eu vou arriscar muito mais, eu vou ser muito mais audacioso, eu vou ser muito mais voraz no meu empreendedorismo e empresariar. Então, segunda-feira você já gostaria de ter, tô falando você, mas para todos os empresários, tá? Cairia para todo mundo de 40% para 10% na segunda-feira. Aí você daria o ok pro Gênio. Sim. De preferência se for aquele cara lá do Aladim, que aquele cara é bom pra caramba, entendeu? Ele é divertido. Com certeza, 10% de carga tributária seria perfeito para mim. Tipo imposto único nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, eu tive uma empresa lá, fechou o ano com prejuízo, você não paga imposto. Você sabe disso. Sim. E aqui fechou o ano com prejuízo, tem nem aí, eu tenho que pagar meus impostos, entendeu? Então, aí você fica tentando... Aí tem jeito que a pessoa pensa assim, eu vou entrar no lucro real e vou botar uma empresa... deficitária para outra poder... Sim. Cara, isso é um absurdo. Você fechou no prejuízo, é claro. Agora também tem o seguinte, burlou aquilo ali, cadeia, cara. Não tem como é que é? Judiciário para dizer que o cara não tem que ir para cadeia. Vai para cadeia, prende. Você está roubando o teu país, está roubando... Aí você está tirando dinheiro da Dona Maria, o empresário está tirando dinheiro da Dona Maria. Você acha que o imposto vai para a Dona Maria? Não, hoje não. Eu estou dizendo que se você, por exemplo, só nega dizendo que a sua empresa no lucro real, ela deu um resultado negativo e onde ela não deu, isso você está prejudicando a Dona Maria. Você tem que pagar teu imposto. Por que você acha que está prejudicando a Dona Maria se não pagar o imposto? Porque é onde você vai gerir recurso para educação, onde você vai gerir recurso para ter uma estrada decente, saúde. O imposto ele é isso. O imposto ele é uma receita para que a sociedade, né, alguém administre essa receita conjunta, né, vamos dizer assim, o condomínio que paga lá, né, e o nosso síndico lá vai lá fazer a gestão do condomínio, obra, saneamento. É isso. Imposto para mim não, na verdade, imposto é isso. Entende? Então, como o cara que não paga um condomínio, ele prejudica todo mundo. Por quê? Porque quem tem um prédio de 40 andares, 20 estão pagando condomínio. Mas existe uma despesa fixa naquele condomínio que todo mundo usa. Tu já ouviu falar o papo na média, tá bom? Sabe como é que funciona isso? Tem 2 frangos aqui. Tem eu e você aqui. Eu comi os 2 frangos. Na média... Cada um comeu um. Não funciona. Então o imposto não pode ser lesado, ele tem que ser aplicado, ele tem que existir, entendeu? Então, ok, você daria sinal verde para o Gênio cortar a carga tributária segunda-feira para você e para todo mundo de 40% para 10%, já está liberado. Agora, você sabe que se está cortando a entrada de dinheiro no Estado, tem que cortar a saída, porque senão o Estado ou vai imprimir dinheiro, que vai prejudicar a gente, vai gerar inflação, ou vai se endividar, que é tão ruim quanto. No caso do combustível sem imposto, a gente pleiteia cortar 190 bilhões de reais para a gente poder zerar esse imposto do combustível. Para fazer uma queda de carga tributária nesse nível que você falou, você também precisa cortar uns 100 bilhões de reais do gasto do Estado. Onde é que você autorizaria o Gênio a cortar o gasto para você poder ter essa redução de carga tributária que você quer que aconteça imediatamente? Então, eu não sou nenhum especialista em gestão pública, né? Naturalmente, eu teria que avaliar com um pouco mais de cuidado e entender quais são as entradas, ou seja, fazer o valuation do Estado, entender o que é esse negócio, porque o empresário vê sempre como um negócio, entender onde é que estão os ralos que precisam ser fechados e entender para onde pode ser, qual a prioridade, que é assim que você gere dinheiro, né? Você fecha os ralos e direciona para o que é prioritário, né? Então eu não sei te responder isso com eficiência. Eu teria que conhecer um pouco mais de gestão pública para poder te dar essa resposta, mas cortando, por exemplo, Marco, cortei, agora os impostos são 10%, ok. Mas eu não sei qual é o passivo do Estado, eu não sei qual é o ativo do Estado, o que é massa podre, o que não é. Aí sim, funcionário público, que você sinceramente não há necessidade de você aqui nessa casa.
ou remaneja, porque a matrícula pública tem isso, né? Para que abrir concurso público, você pode remanejar funcionário. Remaneja. E o que tiver sobrando, está sobrando. Mas o próprio chefe de setor teria que ter a consciência. Porque aquele negócio, né? Vou juntar minha turma aqui, independente da competência. Eu junto quem eu quero, independente da competência. Ou eu tenho que trabalhar com alguém que alguém sugeriu que trabalhasse. E aí não tem a competência. É complicado. O bom da gestão, da administração, como a gente aqui, é que como empresário, é que o empresário vê totalmente de forma diferente. Nós olhamos para uma pessoa que pode ser produtiva. O que pode ser produtivo para o estado do Rio de Janeiro? O quanto você pode ser produtivo dentro do teu setor para fazer com que o estado melhore? Isso do médico ao enfermeiro, ao faxineiro, né? O faxineiro, na hora que está lá no hospital, a gente vê muito isso, né? O corredor lá pingando sangue. E o faxineiro está do lado, batendo um papinho ali, passa o chefe dele e nem fala com ele. Cara, gestão. Tudo é gestão. Tudo é gestão. A empresa vai mal, é gestão. Você não foi visionário o suficiente. Quem diria que a Kodak quebraria em 98, 99, 97? Quem acharia que a Kodak quebraria? A maior empresa do mundo, uma das maiores empresas do mundo. Quem acharia que a máquina digital que foi criada lá em 74 seria o que é hoje? É gestão. Se você está num lugar onde você foi colocado e você não tem a responsabilidade, o comprometimento de fazer o seu melhor, você não vai fazer, você vai postergar, você vai estar ali por estar ali e nadar conforme a maré. Por quê? Porque você tem que comer, você tem que beber, você tem que se divertir, tem que ter um carro, tem que participar de um movimento social que você se sente inserido, mas ao mesmo tempo você não percebe o quanto você é escravo. Então você precisa... Mais uma vez eu trago para você a consciência, mais uma vez eu trago para você a gestão da consciência humana. Colocar nos setores pessoas, fazer coach, tem um monte de bons profissionais de coach, empresas. Eu nunca vi o Estado contratar um coach. Eu contrataria uma empresa de coach, colocaria dentro de uma gestão pública para as pessoas se encontrarem. Você tem ideia de quantos funcionários públicos o Brasil tem? Nunca fiz essa conta. Não tem. A tua empresa tem quantos funcionários? A gente tem cerca de 50 hoje. 50. Você sabe que dá trabalho organizar 50. Eu também tive 50 funcionários e eu nunca consegui organizar direito 50 funcionários. Sempre tem bagunça, sempre tem coisa a melhorar. Tu concorda? Concordo, e para isso aqui a gente investe muito em treinamento. Sim. Eu continuo dando treinamento. Uma das equipes agora voltou de um treinamento e nós investimos em cada profissional R$ 2.200, fora os dias, porque o treinamento dele foi dia de trabalho. Verdade. É isso mesmo. E a gente luta para gerir razoavelmente organizar 50 funcionários. O Estado ele tem 12 milhões de funcionários. Você acha que é possível fazer gestão? Alguém consegue gerir 12 milhões de pessoas? Ou nomear pessoas que vão gerir 12 milhões de pessoas? Consegue. A pergunta que eu te faço na contrapartida. Eu resolvi atender você porque eu gosto das ideias fluviais. O que é uma ideia fluvial? É aquela que nasce, que flui em direção ao oceano. Eu chamo de ideia fluvial. Como é que você acha que Gandhi fez a revolução na Índia? Como é que ele libertou a Índia? Como? Você sabe? Sim, foi aquele sistema de resistência pacífica, unindo várias pessoas em termos de um único propósito simples e claro. Exatamente. Eu acho que tem muita gente com esses propósitos no Brasil. Isso ficou muito claro agora. Essas últimas eleições mostraram o quanto o Brasil tem potencial em melhorar. Tem muita gente boa que entrou. Muita gente boa. Eu acho que, assim, não acho que as outras pessoas que estavam na gestão sejam ruins, elas são mal informadas. Eles precisam se informar um pouco melhor, ter um pouquinho mais de humanidade, entender um pouco mais o que é ser humano e espiritualidade para poder não ser tão matéria. O que torna a pessoa gananciosa é ela ser material. E ele não entende que isso não o eleva como nada, né? Mas eu acho que a gente consegue fazer assim. Eu não sou nem direita nem esquerda. Eu sou do certo. Eu acho que existem alguns movimentos da esquerda interessantes, que são realmente plausíveis,
Mas na minha opinião, está havendo um pouco de excesso, né? Tem coisas que não são necessárias. Acho que a direita, em algum tempo lá atrás, pesou muito a mão, então, consequência daquilo foi a herança que a gente teve agora do socialismo, que quase que realmente arrebata, né, a juventude e que, lamentavelmente, não fez muito bem, porque nós temos jovens aí que estão... Hoje tudo que o jovem fala é de cultura, mas tá, eu gosto de cultura, tá, mas tá, e o plausível? E o real? Vamos sair do sonho e vamos fazer o real? Vamos fazer as coisas realmente acontecer, né? Então, a direita hoje assumiu o poder, vem fazendo um trabalho bacana, tem boas lideranças, tem pessoas focadas no propósito maior, com inteligência emocional de lidar com os problemas que acontecem, né? Se os estados... Começa dessa forma, sabe? Se o Estado também, a gestão pega e começa a fazer a mesma coisa, ele serve como exemplo para o prefeito. O prefeito serve como exemplo para o vereador. Existe um vídeo chamado Twin Depp. É um projeto incrível. Ele fala que pequenas atitudes, ele mostra primeiro um navio enorme, um leme de 40 metros de altura e um leme pequeno que move o leme maior, que move o navio maior. Mas o leme pequeno que vira o outro leme, ele é muito pequeno em relação ao tamanho do navio. E ele fala nesse vídeo sobre atitudes que mudam, pequenas atitudes que mudam. Eu estava em Belfort Roxo ontem, né? E aquela região ali é tudo casa que foi feita de qualquer jeito, muita pichação. Aí eu passando ali por dentro, eu observando aquilo ali. Aí eu falei, se esse prefeito chegasse para Souvenir, eu estou falando só do centro da cidade. Se para Souvenir falasse assim, eu queria fazer um projeto de pintar, ou uma comunidade que é para aparecer na televisão, quero fazer um projeto para pintar aqui as paredes da minha cidade, limpar, e gostaria que você me patrocinasse com a tinta e movesse a própria comunidade a fazer isso. Como você acha que a pessoa se sentiria ao sair à rua? Muito melhor. Muito melhor. Estava num ambiente limpo, né? Uma pequena atitude que muda teu estado de consciência. Entende por que eu acredito que dá para fazer? Com pequenas atitudes. Você não precisa cortar a garganta do cara de uma vez, não precisa fazer isso. Tenha pequenas atitudes, faça coisas pequenas que façam com que as pessoas se sintam melhor. Porque a energia do planeta é tão melhor no Natal. Que está todo mundo, de alguma forma, querendo bem da outra pessoa. É dessa forma que você faz uma gestão. E não é gestão pública. É civilidade, humanidade que precisa ser incorporado. Quando você tem isso, cara, você tem o melhor país do mundo, o melhor local para se viver. Um break aqui. Uma coisa que a gente viu muito aqui no Combustível Sem Imposto, né, foi aquele lance do omelete. Quando você falou que eu reduziria a carga tributária segunda-feira para 10%, você falou, ok, eu quero omelete. Tá, vamos quebrar aqui ovo. Aqui no Combustível Sem Imposto, a gente não vai mexer no Bolsa Família, na segurança, na saúde e na educação. Isso a gente não toca. Nem na aposentadoria dos mais pobres, nem na dívida do Estado, porque a gente não vai dar calote em ninguém. Agora, tudo o que não for isso, o que não for essa parte mais importante do Estado, a gente tem que quebrar o ovo. Porque você quer comer omelete, então você não vai comer omelete sem quebrar ovo. Não vai. Então, isso é uma coisa de conscientização nossa com os empresários. Desapega. Porque se você quer a carga tributária cair na segunda-feira, você vai ter que quebrar ovo na segunda-feira também. Não existe a possibilidade de vou esperar 5 anos para a carga tributária cair na segunda-feira. Eu vou conscientizar as pessoas. Existe uma parte do Estado que é realmente, no nosso ver, desnecessária e ela tem que cair amanhã. Ela tem que cair amanhã para você poder ter esse dinheiro e poder já contratar a gente na segunda-feira. Para os empresários americanos virem, para muita gente, você sabe, tem milhões aí na conta parado, mas o cara não investe. Por que o cara vai investir? Para tomar um processo de 250 mil reais? Ele é maluco, por acaso? Ele não é, ninguém quer perder dinheiro. Então a gente vai ter que desapegar. Você fez uma analogia muito boa do câncer. O câncer a gente não tira aos pouquinhos, não. A gente extrai ele todo. Extrai para a gente poder viver. Depois, durante um tempinho, vai ter um pós-operatório.
Vai, é verdade. Mas daqui a 6 meses a gente tá novo. Quantas pessoas sobrevivem ao câncer, né? Muitas. Porque fizeram essa extração, aí depois o cara tá bem. Mas se a gente continuar com aquele câncer, aquilo vai minando a nós empresários, né? Então, nesse ponto, né, você me permita discordar, a gente não vai esperar 4, 5 anos, porque você quer comer o omelete segunda, e nós queremos te dar o omelete segunda. E tudo tem preço na vida, tudo tem preço. Ah, algum funcionário público vai ter que vir para cá, para o nosso lado, empreender? Sim, vai. Mas ok, pô, assim, corta a corda, cara. Agora tu perdeu, agora tu é obrigado a criar essa consciência que eu concordo 100% com você. Ele vai ser obrigado na paulada, porque enquanto ele tá com aquela rodinha da bicicleta dele, o cara não vai. Ó, tirei a rodinha, agora tu vai ter que pedalar, cara. Aí a coisa vai, e vai ter emprego, porque você vai abrir emprego para ele, eu vou abrir emprego. Vai, cara, agora tem emprego. Então, aí você permite que a gente vai ter que ser um pouco radical, até pra gente falar, Dona Maria, ó, eu vou também te dar o omelete na segunda-feira, mas o funcionário lá, a gente vai ter que cortar a mamata dele, porque a gente não vê isso como um direito, a gente vê como um privilégio. Nós, eu, você e a Dona Maria, a gente ser obrigado a sustentar o cara, porque quem paga o salário dele somos nós. Eu entendo, mas mais uma vez eu falo para você. Quando você fala em cortar os impostos, e eu concordo com você, eu concordo dizendo para você o seguinte: se eu pago menos impostos, eu tenho mais dinheiro para investir. Se eu tenho mais dinheiro para investir, eu crio mais oportunidade. Aí sim você tem o corte. A primeira pergunta que você me fez foi de cortar. Uhum. Agora, quando você fala, Marco, hoje você tem esse corte aqui, isso aqui vale a pena fazer? Vale a pena fazer. Se casar os dois, você concorda? Exatamente. Mais uma vez falando para você o seguinte, criando oportunidade, dando um tratamento para essas pessoas, tratamento tipo assim, de educá-los, né, de trazer para eles informação, mostrar um caminho diferente, entendeu? Porque na boa, nem todo mundo tem o privilégio de acordar, de despertar, de sair dessa... Nem todo mundo. Aquilo que parece que o Estado te dá, que é a segurança, na verdade não é. Aquilo é uma prisão. Coloca você ali dentro, você acredita que está na zona de conforto e você não está. Porque eu estou na metade, acredito eu, mas já passei da metade, né? O brasileiro tem uma média de estabilidade saudável de vida até de 70 anos, 80, né? Uhum. E eu já estou com 51, então, tecnicamente tem 20 anos pela frente. Então, digamos assim que eu li um artigo muito interessante que é como se você pega uma bandeja de cerejas e que você está muita vontade de comer cereja. E você começa a comer a cereja com muita vontade, rápido. Mas quando você percebe que a cereja está ficando no final, você diminui a velocidade e você começa a saborear mais a cereja que está ali. Uhum. Ela passa a ter um valor maior para você. A cereja, no meu caso, não é meu time, não é minha linha de vida. A cereja são as minhas experiências. Como eu me relaciono, qual a importância que tem a minha existência para que as pessoas possam também estar bem. Ou sou onipotente e preciso ser melhor do que você? Com certeza não. Eu sou onipotente que, sei lá. E quando a gente fala assim, por que eu como caviar? Eu acho, sinceramente, essa coisa de comer, vestir, eu acho isso tão ridículo, tão fraco. O que eu posso fazer que possa melhorar a minha existência? As pessoas não percebem isso, mas os multimilionários são os caras que não fizeram algo para eles fizeram algo para as pessoas. Sim, verdade. Zuckerberg fez um projeto para os amigos, para eles... Olha o que é isso hoje. Uhum. Jobs, o que ele fez? Ele criou um projeto incrível, né? O iPhone. Uhum. Também pensando nas pessoas se aproximarem, se comunicarem. A Apple é uma empresa do mundo, acho que ano passado. Sim. Então, não é o que você faz para você que vai te ser melhor, é o que você faz para as outras pessoas. Então, meus próximos 20 anos, sei lá, o que eu tenho? Eu não sei esse tempo qual é. É o que eu vou continuar fazendo, eu vou tentar me dedicar a isso, a fazer isso. Pode parecer prosaico, né? Mas não é. É a minha realidade. Se você conversar com as pessoas que estão mais próximas de mim, você vai ver quem eu sou como pessoa. Uhum. Entendeu? E como isso me faz bem.
criar oportunidades. Eu tenho uma célulazinha administrativa, um projeto lá em Sacra Família do Tinguá. Você ouviu falar em Sacra Família do Tinguá? É no Tinguá? É no Tinguá? Não. Pro do Frontier. Antes de Vassouras lá pra cima. Cara, cidadezinha, sei lá, acho que tem 12 mil habitantes, um negócio desse assim, 20 mil habitantes no máximo. O prefeito de lá fez um negócio. Marcos, para fechar, alguma coisa que a gente não falou, que você gostaria de acrescentar aí para quem assistiu a gente, nosso pessoal do Combustível Sem Imposto? Bom, agradecer a você a oportunidade de contribuir de alguma forma. Vou avaliar aí a tua proposta devagar, mas eu vou te dar uma resposta sim. Dizer que admiro a sua iniciativa, tá? Eu não milito como você, da forma que você faz, mas eu, da minha forma, eu tento de algum jeito contribuir, né? Sempre que eu tenho acesso a pessoas, que eu consigo falar com pessoas, eu tento mudar o estado emocional dessa pessoa para esses propósitos que eu acabei de falar aqui. Eu acredito, né? Eu não acredito no ser humano, mas eu acredito na humanidade da forma que ela precisa ser. O ser humano, a junção dos dois é complicada ainda, né? Porque humano quer dizer que você tem essência e espírito, e as pessoas ainda não entenderam que é a forma que a gente tem de ser imortal. E aí valoriza o físico, o avatar, né? E o avatar, ele é só um avatar. E gostaria de alguma forma dizer para as pessoas que acreditem nelas mesmas, que elas não esperem serem abençoadas por ninguém, porque elas são em essência a própria bênção, entendeu? Elas são em essência a própria luz, só que elas tiraram isso delas. Eles tentam, de alguma forma, algumas pessoas, alguns grupos tentam dizer para você que você não é especial. Então, comece a olhar para si próprio e encontrar essa essência, tá? Independente de qualquer coisa que você queira fazer, encontre essa essência. Encontrando essa essência, você vai conseguir começar a ver os caminhos com muito mais facilidade. E vai se aproximar de pessoas que não são radioativas, pessoas melhores para se conviver, pessoas que vão te ajudar a ser melhor. Uma das coisas que é complicadíssimo é quando você convive com pessoas que não têm essa vibração. Você acaba se tornando, né, absorvendo aquela energia e se tornando parte daquilo, e isso não é saudável. Então, para que o Brasil melhore, não depende do governo, depende que a gente ache esse caminho primeiro e depois, consequentemente, tudo vai se resolver, não tenho dúvida disso. Da forma que está o governo, dá para a gente resolver mesmo sem mexer nada no governo? Então, mais uma vez, o governo ele poderia ser o melhor do mundo hoje no Brasil. Não depende só do governo, depende de cada um de nós. O governo está com boa intenção, ele vai errar em alguma tomada de decisão? Vai, cabe a nós dizermos para ele assim, não queremos assim. Nós gostaríamos que fosse diferente. Mas para que a gente faça isso, a gente tem que estar unido. E para estar unido, a gente tem que mudar. O povo precisa mudar. Não dá para você xingar uma senhora na rua, gente, pelo amor de Deus. Não dá para você olhar para um homem na rua, para um irmão, que é um irmão, e achar que o cara é mal encarado e querer bater nesse cara, mano. Que isso? Não existe isso. Não dá para você estar num trânsito, mesmo que esteja agarrado, forçar a barra. Não dá para ter atitudes violentas, isso tem que acabar. Não dá para você agredir mulher ou homem, seja de que forma for, verbalmente. Não dá para você desvalorizar a sua família. Não dá. Nós temos, se a gente não aprendesse, se a gente não tiver essa consciência básica do que é certo, governo nenhum vai conseguir fazer nada, porque a gente não vai aderir a tudo de bom que ele pode trazer. E uma dúvida, quem ou o que faria essa mudança? Ou essa mudança aconteceria espontaneamente? Teria um líder ou seria uma coisa geral que aconteceria de forma espontânea? Você acredita em Jesus Cristo? Acredito. Você acha que ele morreu? Acho que sim. Ele não está vivo? Quer dizer, assim, morreu na Terra, tá? Porque ele está no mundo espiritual. Exatamente. É só encontrá-lo. Encontrar as mensagens dele. O líder está aí. A liderança espiritual está aí. Só que as pessoas se desvirtuam dessa liderança. Não precisa. O problema é que nós queremos físico. Nós não entendemos que o mundo não é o físico.
tem que ter um cara de encarnado, que aí é de carne e osso, chama-se encarnar, chama-se exatamente isso, e que faça uma magia para que você acredite. Onde está dentro de você, ele deixou isso, deixou em mim, deixou em você, deixou em qualquer um. Quando você, no fundo, quando você se vê numa situação ruim, teu pensamento vai para a luz, meu amigo, não é para as trevas. É nessa hora que você chama por ele, por Deus, Jesus, que meu Deus, minha Nossa Senhora. É quando você se vê nas trevas, você faz isso. Aí você tenta encontrar, mas você está na treva, você tem que sair dali primeiro para encontrar. Então o líder já está aí. As pessoas só precisam encontrá-lo, tá? Não sou evangélico, não sou católico, não tem nada disso. Mas esses caras, essas lideranças existiram, não foi à toa. Gandhi, Buda, ele... atualmente, Chico Xavier deixou muita mensagem boa. Doou, né? Ele, na verdade... Chico Xavier não cobrava pelos livros que escrevia, não sei se você sabe disso. Sim, claro, sei disso. Então, nunca cobrou nada. Tá aí. O problema é que a gente só valoriza aquilo que paga. E que é caro. Verdade. Porque o que é te dado não tem valor. Muda. O ser humano precisa mudar isso. Então, essa liderança, amigo, ela não precisa vir aqui dessa forma física que você está me perguntando, não. Ela já existe. As pessoas só têm que encontrar. Então, você acredita que as pessoas é que vão se conscientizar por elas próprias e gerar essa mudança de uma forma espontânea. É isso? É isso. Pense você o seguinte. Se os bandos de gorilas e macacos descobrissem a força que tem. Tipo esse filme que a gente viu aí, o Planeta dos Macacos. Sim. Pense o que seria se os animais, tipo as vacas no pasto, no boi, em vez deles ter medo quando você instalasse um chicote, ele olhasse para você e falasse: ó, figurazinha, como é que é, insignificante. Eu vou passar por cima de você, vou pisar em você. Exatamente assim que o povo está agora. Se a gente trouxer essa consciência, tu acha que governo algum consegue nos manipular? A gente precisa se conscientizar, a gente tem que buscar isso. E não se distrair. Sabe que o problema é a distração que você tem acesso. Distrai você, oferece a você uma distração, oferece a você medo, coloca você numa situação de medo, coloca você numa situação de doença, diz que você está doente e torna você dependente. Por isso, cara, que não é o governo, é você quem tem que acordar. O milagre quem vai fazer é o próprio Deus que se manifestou em cada um de nós. Então, se a gente não trouxer essa essência de dentro para fora e dizer para quem entrar lá assim, me respeite porque eu sei quem eu sou como cidadão, nada vai mudar. Você acha que essa mudança vai acontecer? E se você acha que vai acontecer, quanto tempo ela vai acontecer? Já está acontecendo, as pessoas estão melhorando. Eu sou bem, não sou cético com relação a isso. Eu não acho que a gente seja, que a nossa raça seja tão ruim assim, não. Eu acho que a gente já está conscientizando. Mais uma vez eu falo para você, a tecnologia está nos ajudando a ser mais consciente. A resposta disso veio agora nas eleições. Tentaram manipular, não conseguiram. O povo falou a sua verdade. Existe muita gente com boas intenções colocando vídeos na internet e que de alguma forma ou outra chega até uma pessoa que nunca tem ouvido falar ou que leu aquilo que fez um sentido para ela. Tem muita coisa boa acontecendo, tem muita energia boa rodando também e está chegando. O problema é que antigamente era bloqueada, hoje não, hoje essa informação chega. Então é só questão de mais um pouquinho de tempo. Eu acho que em 10 anos, 20 anos nós teremos um outro Brasil. Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida. As gerações que estão surgindo, por mais que elas estejam um pouco alheias a muita realidade, elas estão muito inteligentes, as pessoas estão vindo como muito inteligentes, elas não estão se deixando manipular com tanta facilidade. Tem uma parte dela, por não ter acesso à informação, acaba sendo manipulada, mas boa parte dela já está muito elevada. Eu tenho conversado com pessoas de 21 anos, que eu acho incrível a capacidade intelectual daquela pessoa. Empreendedores com 21 anos, 22, 23 anos, que já estão fazendo história. Se você olhar agora e procurar saber quem são os 100 milionários dos últimos 3 anos no Brasil, 70% abaixo dos 30 anos.
Tá entendendo? Então, essa pessoa, essa galera que está vindo, eles estão vindo com uma outra pegada. Eles saíram daquela fase lá que nós, né, a gente foi criado em 1980 lá com aquela máquina explodindo na tua cabeça. Depois veio a necessidade de você ser alguém ou ser alguma coisa, mas nunca dizendo para você assim, acredita em você que você é melhor do que você pensa ser. Não, faz um concurso público, né, estuda para ser alguém na vida. Né? Eu ouvia, e se você não cuidar para se aposentar quando você tiver seus 40, 50 anos, você tá ferrado, hein? Isso acabou. Então, eu não sou cético, não. Eu tenho fé. E o Brasil, apesar de tudo, o Brasil tem uma população incrivelmente que consegue se doar. Né? Nós temos, eu faço parte de alguns grupos, né? E dentro dos grupos que eu faço parte, as pessoas falam assim, vamos fazer uma campanha do cobertor, vamos fazer... A gente se junta, cara, a gente consegue ajudar. Tá passando fome, não sei onde junta, consegue ajudar. O problema é que você espera que alguém starte isso. Começa a startar rápido. Começa, sabe? Eu ando cheio de nota de 2 no carro, sabe por quê? Comprar aqueles R$2 do sinal. Porque de alguma forma eu acho que talvez o cara fala assim, caramba, hoje foi um dia bom, abençoado, eu coloquei 20 prata no bolso, eu vou conseguir comprar o leite lá da menina. Ele não vai pensar em te roubar, porque aí mesmo o cara que está ali vendendo aqueles coisas pode ser um cara que está ali botando um revólver na tua cabeça, tirando dinheiro de você. Então, sabe, não é que vai se tornar um comércio aquilo, mas de alguma forma você tenta ajudar. Eu faço sanduíche de pão em casa, com mortadela inclusive, boto no carro e sai, quando eu vejo um grupo deles eu entrego, aí já estão até me conhecendo de vez em quando. Entendeu? Então, isso faz a mudança. Olhar para o outro, né? Dar água. Levar uma coisa com água, não custa nada. Os caras ficam ali correndo naquele sol quente. É claro que ele tem que mudar a realidade dele. Eu não sinto pena dele. Mas por que não contribuir para algo melhor? Por que não... cara, você é a extensão do que eu sou, porra. Você é um ser humano. Eu vou te dar um pouco d'água, eu vou te dar uma coisa para você comer. Entende? Então isso precisa na população. Não você passar na sua Ferrari, né, do lado de um cara desse, ainda acelerar. Não olhar para uma pessoa que está caída no chão, por mais que ela tenha se jogado naquela situação ali, e no mínimo sentir assim, caramba, eu vou fazer pelo menos uma oração aqui para ver se esse cara recebe uma energia. A verdade é que quando você passa pelas pessoas na rua, que você esbarra, que você se vira para pedir desculpa, a pessoa te... ou quando a pessoa esbarra em você, não, tudo bem, a pessoa ainda te olha de cara feia. Cara, isso é um absurdo. Você vai para um restaurante, a pessoa está ali porque está querendo ganhar um dinheiro, porque está no tempo, em vez de entender que ela tem que estar ali porque ela está levando algo precioso, é um alimento para o corpo daquela pessoa. Então, eu vou tentar servir da melhor forma possível. Né? Sim. Fazer com que o tomate seja arrumado direitinho. Aqui pode ser salada de tomate com alface, cara, mas pode ser arrumado bonito. Feito com amor. Feito com amor. Cara, a melhor comida que eu comi na minha vida uma vez foi... minha mãe estava internada, que ela tinha sido operada, meu padrasto tinha tido derrame, e eu estava sozinho lá no sítio, morava lá no interior em Itaguaí, sozinho, cara, não tinha vizinho mais perto ficava 20 minutos da minha casa caminhando. À noite eu fechava a casa inteira, apagava a luz de dentro e deixava só a luz de fora acesa, né? Com medo de roubo, essas coisas todas. Um belo dia bateram palma lá. Seu Francisco, um vizinho que ficava um tempo depois... Ô Marquinhos, fui lá ver sua mãe e tal, mandou ver como é que você está aqui. Eu sou Francisco, eu estou bem. Ele, meu filho, eu vim aqui te buscar também pra você comer lá em casa. Não precisa não. Eu doido para ir, já estava uma semana comendo arroz e ovo, que eu fazia. E o São Francisco me levou para casa dele, cara. Meu amigo, foi o melhor arroz, feijão com quiabo e galinha que eu comi na minha vida. Eu não esqueço aquele prato. Eu não esqueço. Não esqueço. Porque foi dado com amor. Entendeu? Eu já estive em Las Vegas, já comi caviar não sei aonde, já foi para... Mas se você falar qual a comida que te alimentou... Feijão, arroz, quiabo. Então eu sou otimista. O Brasil vai melhorar. Pois é. Então, esse aí foi Marcos Fortes, sócio do Espada Sobrancelha, um dos maiores carros de sucesso no Brasil, falando aqui para Combustível Sem Imposto. E siga a gente, nossas redes sociais, Combustível Sem Imposto, e nosso site csibr.org. Porra, valeu, obrigado, gente.
Obrigado. Aí, excelente, a gente bateu